a gente tem graduação num país que tem quase 700 profissões numa lista de demanda, exatamente porque tem demanda, porque precisa de profissionais. Não preciso passar por isso. Por que eu tô passando por isso? E aí eu comecei a pensar, pera, eu tive 2 trabalhos casuais, eu tive outro trabalho part-time. Então assim, eu já tive 3 trabalhos aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que simplesmente pegar a metodologia, né, tudo que eu fiz pra poder conseguir esses trabalhos e aplicar de novo, que eu vou conseguir. E aí foi a hora que eu falei, não mereço isso aqui. Eu sou graduada. Jogou café na cara dela. E aí eu fui e falei, quer saber? Eu vou trabalhar nesse café aqui até eu conseguir juntar dinheiro pra ficar 2 semanas sem trabalhar. Quando eu tiver essa reserva, eu vou ficar 2 semanas em casa e eu vou conseguir meu emprego. Sabe quantos dias eu fiquei sem trabalhar? Nenhum. Na minha última semana que eu me dei pra eu juntar o dinheiro, eu já consegui 3 entrevistas. A primeira que eu fiz, eu já gostei bastante. Já nem fiz as outras 2. Eu já passei, já gostei. Que legal. Já combinei de começar lá. E é onde eu tô até hoje. Mais de 3 anos. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com ela, que é de Minas, engenheira, adora um pão de queijo e ela ajuda brasileiros a se colocarem no mercado de trabalho aqui na própria área de atuação. Então, se esse é um assunto que interessa a vocês, eu peço que se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem esse vídeo com os amigos. Porque hoje eu vou conversar com a Carol Duarte. Muito obrigado por ter vindo nessa chuva, nesse tempo que não dá vontade de sair de casa. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você, Daniel. Obrigado. Carol, queria começar perguntando para você, para a galera que não te conhece, para você se apresentar, como é que você veio de Minas, de BH, né, que você era? Sim. Eu sou de BH, mas eu sempre morei em Contagem, que é uma cidade do lado, assim, alguns minutinhos de BH. Rola uns carnaval lá, não rola, não? Em Contagem? Não, em BH o carnaval é mais famoso. Ah, é? É perto de Ouro Preto? Não. Contagem? Contagem é do ladinho de BH mesmo. Bem pertinho. E você pulava o carnaval lá? Eu pulava, em Ouro Preto também. Que legal. E você comentou comigo antes que veio aqui, ficou 6 meses, voltou, terminou, se formou e aí resolveu voltar. E, enfim, conta essa história pra gente entender um pouco melhor. Um pouco porque você veio pra Austrália, o que te motivou, pra galera conhecer um pouco melhor. Sim. Então, quando eu era mais novinha, né, eu sempre fui uma menina das exatas, eu era muito boa em matemática, principalmente matemática, gostava também de física, química e tudo. Nossa. E aí, a família do meu pai sempre foi muito unida, e a gente sempre, aos domingos, a gente sempre ia pra casa da minha avó, e aí ficava aquela discussão, todos os tios, primos e tudo. E eu já gostava muito de construção, sabe? Gostava de ver as coisas assim, né? Começando, expandindo e tudo. Eu jogava The Sims. Nossa, amava The Sims. Eu também. E eu lembro de uma vez um tio meu que falou assim, não, o bom mesmo é engenharia civil. Você compra um lote, você constrói um prédio, aí no que você vende, você já tem dinheiro para você comprar outro lote, já constrói outro prédio. Eu falei assim, nossa, isso é maravilha, assim? Fácil. Falei, é isso que eu quero então. E o meu avô, da parte da minha mãe, né, da família da minha mãe, ele também trabalhava com obra, ele era mestre de obras lá. Entendi. Então, talvez até por causa disso, então, né? já corre no sangue, já. Sim. E aí, eu, né, desde quando eu era mais nova assim, eu já falei, beleza, já sei o que eu quero fazer, engenharia civil. Até chegar no 3º ano que tinha que realmente escolher, aí eu já fiquei meio confusa. Sim. Mas aí eu, no final das contas, resolvi por engenharia mesmo, comecei a fazer a faculdade. E aí, quando eu comecei, falei, beleza, vou fazer diversos estágios em diversas áreas, porque assim eu consigo ver de tudo. Saber o que eu gosto. Sim. Tipo, durante a faculdade eu consigo ver todas as áreas, porque engenharia civil é muito amplo, né? E aí, no final das contas, eu vou estar numa boa empresa, escolho uma boa empresa mais pro final da faculdade. E já termino a faculdade formada, perfeito. Sim. E aí, quando eu comecei na faculdade, o buraco foi muito mais embaixo, porque quando você tá na faculdade, assim, querendo um estágio, você vê que alguns estágios te pedem experiência, né? Então você... Faz o menor sentido, né? Sim. E aí, no final das contas, eu realmente fiz estágio durante quase toda a minha faculdade, mas eu sempre fiz estágios em empresas menores, assim. Trabalhei bastante com meu pai também, na parte de projeto de incêndio.
e trabalhei em outras empresas, mas todas muito pequenas. E quando foi chegando mais pro final da faculdade, no oitavo período, sétimo e oitavo período, eu já comecei assim, desiludir. Falei assim, nossa, acho que eu fiz bobagem, tô na área errada. Assim, porque eu tava na reta final da faculdade. Nossa, imagina chegar no penúltimo... Porque são 5 anos, né? São 5 anos. Chegar no penúltimo ano e falar... escolhi o curso errado. Sim, eu já comecei a ficar achando que eu tava fazendo a coisa errada porque eu não conseguia os estágios. Eu tentava os estágios nas melhores empresas e não conseguia. E tava estudando há tanto tempo e eu sentia que eu não sabia nada. Sim. E aí eu assim, já tava pronta para chutar o balde, tava bem cansada da faculdade. E isso foi também uma época que o Brasil estava em crise, né? E principalmente para construção, muita gente sendo mandada embora. E aí, uma das coisas que sempre me barrava para conseguir bons estágios em boas empresas era a questão do inglês. E aí, uma amiga estava vindo aqui para a Austrália e eu falei assim, quer saber? Eu já tinha muitos anos que no início do ano eu sempre fazia, né? Assim, às vezes um quadro de sonhos, ou então às vezes eu fazia uma lista das coisas que eu queria e tudo. E eu sempre colocava que eu queria fazer um intercâmbio de férias. E aí minha amiga falou que tava vindo pra cá, eu falei, beleza, vou nas férias lá te visitar, fico uns 3 meses e tudo. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu vi que pra eu poder trabalhar aqui eu precisaria de ficar mais tempo, 4 meses. Sim. E vi que todo mundo falava que até 6 meses não era suficiente pra aprender inglês. E eu falei assim, quer saber? Eu vou trancar minha faculdade, e aí eu vou pra Austrália, porque assim eu consigo aprender o inglês. Perfeito. E ao mesmo tempo eu dou um descanso, assim, porque eu tava cansada de ir pra faculdade, sabe? Sim, tava um pouco maçante. exausta. Sim. E aí, é muito pesado o curso? Olha, as pessoas falam que é muito, muito difícil. Pra mim, foi um curso ok, assim. Eu fiz faculdade na PUC, né? Tá. E é difícil, mas pra mim não foi nada demais. Tanto é que eu formei regular, mesmo vindo aqui pra Austrália, né? Eu fiquei 6 meses aqui. Quando eu voltei, eu formei com 5 anos e meio, sendo que eu fiquei com 6 meses trancado na faculdade. Entendi. Mas assim, pra maioria das pessoas é um curso muito difícil. Mas eu acho que junta muito com a gandaia também. E aí... Sim, e você era mais dedicada, mais focada? No início da faculdade eu namorava, então eu não fazia muito assim, não era muito da farra igual a maioria das pessoas. Mas aí no decorrer... Mas eu era uma aluna mediana, assim, quase que a faculdade toda. Porque eu era assim... Eu tinha facilidade de aprender, então acabava que eu não estudava muito. Não era mega... E aí quando eu chegava mais perto das provas, aí bem na virava véspera, à noite, eu estudava e eu ia muito bem. Às vezes alguém me ensinava alguma coisa e você ia melhor que a pessoa. E eu ia muito melhor que a pessoa. Assim. Sei. Isso era muito comum pra mim. Então eu tinha facilidade de pegar as coisas, mas eu não tinha muita dedicação, assim, disciplina. Eu trabalhava também, sempre fiz estágio, né? E assim, nunca fui, desde a escola, eu sempre fui uma aluna mais mediana. Perfeito. Exatamente pela minha facilidade. Eu conseguia passar, e aí depois disso eu falava assim, beleza, agora eu não preciso de esquentar muito. Às vezes eu estudava muito para uma matéria que ficou faltando, assim, e as outras que eu já tinha passado, eu só fazia. Mas era mais na hora mesmo, né? Sim. Tá. E aí você resolveu vir pra cá? Sim. E aí eu falei, quer saber, eu vou trancar então a faculdade, vou para 6 meses, porque eu vou me dedicar e em 6 meses eu vou conseguir estudar um bom inglês. Vou voltar pro Brasil assim, com inglês ótimo. E vou conseguir um bom trabalho na minha área nesse último ano de faculdade para eu poder me formar e ser uma ótima profissional no Brasil. Beleza, ótimo plano. Aí já começou tudo errado, porque 6 meses de inglês. Você não falava nada? Olha, eu não conseguia, assim, estabelecer uma conversa. Entendi. Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia entender as pessoas. Meu listening era muito, muito, muito ruim. Só que antes de vir para a Austrália, eu estava fazendo aula particular. Tá. E aí, quando eu estava para vir mesmo, aí que eu comecei a dedicar mais, mas eu fiz alguns meses antes de vir para a Austrália. Então, assim, o meu vocabulário, entender a estrutura, sabe? Tudo que é mais, assim, matemático, eu diria. A gramática. Eu conseguia fazer. Então, tipo assim, a gramática eu conseguia porque, assim, quando é isso, você faz aquilo e tal. Mas, assim, apesar de ter ganhado um pouco de vocabulário e tudo, eu não conseguia conversar, eu não conseguia entender. E eu lembro de chegar na escola, né? E a mocinha que atende lá a recepcionista mostrando qual que é a sala e tudo, e eu, tipo assim, não consegui entender, sabe? Mas eu acabei indo até pro nível intermediário. O que eu não sei se pode ser porque naquela provinha é uma prova muito rápida, né? Pra eles descobrirem o seu nível. Sim. E eu devo ter ido bem nessa parte da gramática. Mas
Eu Não era tava. pior da minha sala. Ah, é? Eu era muito ruim. Tanto é que todos os meus colegas passaram pro próximo nível. Pro upper? E eu fiz aquele nível até o final. Não sei se eu fiz até mais que os 3 meses, porque eu acabei o meu intercâmbio. Ficou presa no Eu não formei no intermediário. upper. Então não... Entendi. Isso foi em que ano? Isso foi em 2016. 2016. Então eu vim pra Austrália em agosto de 2016. Tá. E aí estudei, né, inglês aqui por 6 meses. E aí já no início aqui, eu já comecei a pensar, gente, eu acho que eu quero ficar mais tempo e tudo. Eu já comecei, né, depois de algum tempo, ver que os 6 meses não seriam suficientes. Aham. E também tem muita coisa maravilhosa na Austrália, né? Só que Sim. quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar no hospitality. E assim, minha vida era trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Então eu não conseguia nem aproveitar tanto a Austrália. Durante os 6 meses que eu tava aqui, eu fiz uma viagem que foi assim, aquela viagem dos perrengues também, né? Daqui até Gold Coast de carro. Mas assim, sem realmente aproveitar muito, né? Porque a Austrália é maravilhosa, tem muita coisa legal pra fazer aqui. Sim. E só que era aquela vida de só trabalhar e estudar. E eu vi que eu precisava, que eu queria ficar aqui por mais tempo. Mas aí eu comecei aquela coisa assim, mas eu queria ficar, meus pais achavam que era um absurdo, porque eu tava deixando minha faculdade de lado, eu ia ficar mais tempo aqui, então, querendo ou não, eu ia ficar um pouco mais perdida na hora de voltar e tudo. Eles ficaram com muito medo também, eles falavam bastante pra mim, né, que eu não podia deixar meu curso de lado e tal. E eu ficava assim pra eles, não, engenheiro ganha igual hospitality aqui, não precisa, eu tô muito bem, né, na época eu achava que eu tava arrasando. Sim, sim. E aí chegou mais pro final do meu intercâmbio, um menino que trabalhava comigo no hospitality conseguiu um emprego na área dele, ele era engenheiro. Olha que legal. Sim. E aí foi onde começou assim, essa virada de chave. Eu falei, uai, pera, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Lógico. Ele tinha um inglês muito melhor que o meu, mas eu falei, beleza, se é o inglês eu consigo correr atrás. A gente aprende, né? Lógico. Sim. E eu lembro que meu pai falava isso muito comigo. Tipo assim, a Austrália, você não fala que a Austrália é o país das oportunidades? Então, se ele é das oportunidades, não tem oportunidade como engenheira? E eu ficava, assim, isso fazia sentido pra mim. Sim. Mas ao mesmo tempo, acho que talvez até um medinho, né, de insegurança, e também o fato de quando você chega aqui, as pessoas praticamente falam assim, esquece tudo que você já viveu, aqui você vai começar do zero. Esquece o que você fazia no Brasil. Sim. Todo mundo, né, já fala com você que trabalhar na área é impossível, que é muito difícil. A galera desencoraja bastante, né? Muito, muito, muito. Não, no visto de estudante não é possível. Com esse inglês que você tem, esquece, de jeito nenhum. Você está não sei quanto tempo fora da área, não vai conseguir. E aí, assim, ouvindo tudo isso, né, estando nesse meio, eu comecei a criar essa crença limitante mesmo de que não seria possível. O ambiente, né, Sim. ao seu redor. Sim, e a gente chega aqui como estudante, a gente está sempre no meio de outros estudantes. Então você acaba não conhecendo pessoas que conseguiram, né? Sim, sim. E aí que você fica, né, por estar naquele Essa meio. é a realidade. Sim. E assim, é até o que eu chamo, né? Eu falo muito lá no Instagram do ciclo do fracasso mesmo, né? Porque eu vim para a Austrália porque eu queria melhorar o meu inglês para eu poder conseguir um bom trabalho na minha área no Brasil. Aí fico aqui durante muito tempo. Daqui a pouco eu vejo que na Austrália tem muita oportunidade, porque tem muito mais oportunidade aqui na Austrália do que lá no Brasil, eu diria. E aqui tem, né, aquela lista de demanda, a Skilled Occupation List, Sim. que tem lá quase 700 profissões, maioria delas que você precisa de um curso técnico ou de um curso, um bacharel, né? Perfeito. E todas essas profissões que estão na lista te dão direito a visto de trabalho, ou alguns vistos de trabalho, né? Muitos desses vistos de trabalho te dão direito a conseguir a residência permanente. E aí a gente vê isso e fala assim, não, beleza, tem muita oportunidade, é o país da oportunidade. Só que aí a gente fala, não posso procurar na minha área não, porque eu não tenho inglês. E aí a gente entra naquele ciclo, né? No Brasil eu não consegui uma coisa muito boa por causa do inglês. Venho para a Austrália, ao invés de focar no meu inglês e ir bem aqui, eu foco muito em trabalhar em emprego operacional. Só ando com brasileiro. De noite. E assim, aí passa tempo, quando você vê, você também não desenvolveu tanto o inglês, porque no trabalho operacional você está sempre com brasileiro, ou sempre com backpackers, né, de vários outros países, que também não tem o inglês como a primeira língua. E aí, o desenvolvimento tempo vai passando. Sim.
Entendi. E aí depois foi difícil de quebrar esse ciclo. Mas como que você foi mudando esse ponto de vista? Porque nesses 6 primeiros meses aqui, você estava nessa, hospitality, escola e inglês intermediário. Sim. E aí, o que foi mudando e você acabou voltando para o Brasil também, né? Como é que foi? Sim. E aí eu vi que esse menino que trabalhava comigo no hospitality conseguiu. Uhum. E eu falei, então pera, o que me falaram é mentira, é possível sim. E aí foi o início dessa virada de chave. Depois disso também eu conheci outras pessoas que conseguiram. E eu fui e fiz as contas. Falei assim, olha, eu quero muito ficar na Austrália por mais tempo, porque eu sei que eu não vivi tudo que eu tinha pra viver aqui. Sim. E pra eu poder... Eu fiquei muito tempo nessa, tipo assim, pera, então eu fico mais tempo na Austrália e volto pro Brasil com o inglês melhor? Ou volto pro Brasil, termino a faculdade e venho trabalhar aqui? Porque ficou já, nesse momento, durante o meu intercâmbio inteiro, eu tava nessa de renova o visto e fica mais aqui ou volta pro Brasil, porque eu ainda vi que não tinha como melhorar o inglês. Mas nesse momento, depois disso, a dúvida já era, já que dá pra ser, né, o profissional aqui, eu vou ser profissional no Brasil ou aqui na Austrália? E aí eu comecei a conversar com meus amigos que estavam lá no Brasil. E aí eu vim pra cá, mas uma galera formou, e também tinha várias pessoas atrasadas, né, que estudaram comigo ao longo do... Galera que ia pro bar. Sim, mas que já estavam mais perto de formar e estudaram diversos semestres comigo. E aí essa galera, às vezes, estava formando e sendo contratado lá no Brasil só como analista, todo mundo ganhando mal. Alguns tinham algumas matérias para formar e eles simplesmente deixavam uma matéria para trás só para continuar como estagiário nas empresas, porque 2016, 2017, o pessoal estava tudo sendo demitido e tal, porque as empresas não estavam conseguindo pagar o piso como engenheiro. Na verdade, eu formei já tem um bom tempo, né? E até hoje eu tenho amigos que são analistas, que não são engenheiros, que não ganham o piso de engenheiro no Brasil, sabe? Entendi. E aí, quando eu comecei a conversar com todo mundo e ver como é que as coisas estavam lá, eu falei, quer saber? Eu vou formar lá no Brasil e eu vou voltar porque eu vou ser engenheira aqui. E aí foi o que eu fiz. Foi bem difícil, porque eu já estava com meu namorado. Ele é canadense, mas já morava aqui na Austrália há um tempo. E aí E um ano lá no Brasil? Faltava um ano ou um semestre? Faltavam 2 semestres. 2? Tá. E aí eu tinha comprado as minhas passagens, né, e o meu curso e tudo, pensando já em chegar no Brasil no meu limite de faltas que eu poderia ter na faculdade para eu conseguir me formar no ano seguinte. Planejou? Sim, isso eu me planejei antes até, porque minha intenção era realmente ficar só 6 meses. Então eu já me planejei para poder voltar e terminar a faculdade no final de 2017. Entendi. E aí, com tudo isso, principalmente por causa do relacionamento, porque eu tava gostando muito dele, e aí eu falei, porra, eu não posso nem namorar, a gente não pode começar um relacionamento sério, porque eu tenho uma coisa lá no Brasil que eu preciso de terminar. E aí, isso foi outro fator também, assim, que pesou, e eu falei, quer saber? Eu vou pro Brasil. E eu lembro de amigas minhas, né, que andavam muito com a gente, que falavam assim, Carol, você tá fazendo uma bobagem, porque, tipo assim, ele é uma pessoa tão legal, você vai perder um relacionamento, sendo que você tá na Austrália, que é tudo maravilhoso e tudo. E eu falei, não, gente, eu preciso de terminar o que eu tenho. Se for pro relacionamento durar, continuar, quando eu voltar, a gente vê. E aí foi o que eu fiz. Voltei pro Brasil, fiquei lá por quase 10 meses, foram 9 meses e pouco. E aí, desde que eu fui pra lá, minha ideia era terminar a faculdade, melhorar, continuar estudando inglês, porque muita gente também falou comigo. Você continuou estudando inglês? Sim, muita gente falou comigo, Carol, agora que você tá conseguindo falar alguma coisa, porque eu tinha, né, meu inglês é bem ruim, e aí o pessoal que trabalhava comigo, né, falava assim, Carol, mas agora que você tá começando a desenvolver no seu inglês, você vai embora, você vai perder tudo isso. E eu falei comigo assim, não, eu não vou perder, eu vou continuar estudando lá pra eu conseguir manter. E ao mesmo tempo, estudando o mercado e tudo que eu precisaria para eu conseguir voltar para a Austrália e trabalhar na minha área. Porque esse era o plano. Entendi. Eu vi que a minha profissão estava na lista, os vistos que tinham disponíveis, e aí eu tracei um plano em cima daquilo. Então você já tinha um objetivo já. Sim. Que era, além de conseguir o trampo, conseguir um visto. Sim. E poder ficar aqui permanentemente. Sim. Porque a pior coisa que existe aqui na Austrália é aquele sentimento, pelo menos pra mim foi, aquele sentimento de eu fico ou eu volto, eu fico ou eu volto. E nisso tudo, juntando com o trabalho operacional, né? Eu trabalhava como waitress, trabalhei como runner, food runner, trabalhei como waitress e tudo.
E assim, eu com essa ansiedade toda e comendo muito mal no trabalho e tudo, eu engordei 10 quilos nesse primeiro intercâmbio. Foi assim, foi É muito comum, bem né? pesado. Sim, foi bem pesado pra mim. Psicologicamente, fisicamente, tinha muita dor. Eu desenvolvi uma dor no pé crônica, que eu sinto até hoje. Sério? Porque eu ficava muito tempo em cima do meu pé, né? Eu tenho uma dor no ombro também, que se pá, eu não sei, às vezes eu faço uns trabalhos assim e eu sinto uma dor no ombro esquerdo. E não é nem de esforço. Sim. Às vezes eu tô dirigindo, porque agora eu faço Uber, né? Sim. E eu começo a sentir uma dor no ombro, assim, não sei, talvez seja isso. Pode ser. E te falo isso porque a maioria dos meus mentorados tem algum grande problema em relação a alguma dor, assim, crônica por causa de trabalho operacional. E você sente do nada, às vezes você tá andando assim. Andar, se eu tiver com qualquer sapato mais flat, ou se eu andar tipo de chinelo ou descalço por muito Olha que tempo, doideira. eu sinto muita dor nos pés. Eu comprei naquela época, né? A gente tem essa ilusão de que trabalho operacional paga muito bem. Sim. Mas era assim, eu trabalhava muito, 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 muito. E eu não conseguia bancar muita coisa. Então eu comprei um sapato Sim. no Kmart de uns 20, 30 dólares. Queimartão. E aí trabalhava muitas horas em cima desse sapato. E eu acabei com o meu pé. Uhum. E eu acho que essa assim, foi um dos aprendizados também, sabe? Que a gente não pode também sacrificar nossa saúde por causa de nada. Sim. Naquela época eu fiz isso por causa de grana, né? Porque eu precisava daquele dinheiro. Esse tempo que você passou no Brasil te deu a certeza que você realmente... que a Austrália era o seu lugar? Ou você ficou mais balançada em estar perto da família? Pô, comida... Ainda mais em Minas, nossa senhora. Sei lá, coisas que você gosta, coisas que a gente não tem aqui. Você ficou balançada ou você não? Realmente, o meu objetivo é esse, eu tô focada, eu preciso voltar, a Austrália é meu lugar. Como é que foi essa volta aí? Sim. Então, nos meus primeiros 4 meses, eu fiquei bem mal. Eu acho que também eu tenho um fator maior, que era o relacionamento, né? Então, a gente continuava com muito contato, a gente conversava no telefone toda semana e tal. Mas vocês mantiveram relacionamento à distância? O tempo todo. Assim, a gente não tava namorando, mas a gente continuou em contato, sabe? Entendi. No início, o tempo todo, aí ele ficou de me visitar no Brasil e acabou que ele não foi, eu fiquei com raiva, a gente ficou um tempo sem conversar. E aí, quando eu tava pra voltar pra Austrália, a gente ficou alguns meses sem conversar depois disso, e depois, você quando eu tava voltou, oi, sumido. Não, quando eu tava pra voltar pra cá, porque eu acho que ele ficou com um pouco de medo, assim, de eu meio que tá iludindo ele, tipo assim, vou voltar pra cá também. E não voltar, sabe? Entendi. E aí, quando ele tava chegando mais perto de eu voltar, e ele já começou, né? Já voltou a conversar comigo, mas não era a mesma coisa. E aí, assim que eu pisei aqui, ele já foi lá me ver e a gente já começou a namorar straight away. Entendi. Mas aí, então, eu acho que tem esse peso do relacionamento também, porque, querendo ou não, eu queria estar aqui, porque eu queria estar com ele. Uhum. Mas assim, o início era muita comparação. É impossível não comparar, sabe? Sim. Então, eu lembro de desenvolver um medo muito grande de, por exemplo, o escritório do meu pai era na rua da minha casa, e aí, como meu foco era formar, estudar o inglês e estudar o mercado daqui, eu não procurei outro emprego, mas às vezes eu ajudava ele com o trabalho dele. E aí, eu tinha que ir no escritório para poder trabalhar. Sim. E andar na rua, assim, uma rua, pra mim, era um absurdo. Eu ouvia algum barulho de moto, assim, eu já tremia toda, eu já ficava... Sério? Eu fiquei com bastante medo. Até, eu acho que aí também eu dei uma má sorte, assim. Na semana que eu voltei, na semana que eu cheguei, era final do carnaval, né? E aí, as aulas voltando e tal. E teve, perto da minha faculdade, 2 casos de estupro. E isso tudo na mesma semana. E perto da minha casa... funcionários indo para o trabalho, algumas empresas na minha rua, e teve não sei quantos casos de roubo às 6, 7 horas da manhã, roubando um monte de funcionário assim, que ganha salário mínimo e tudo, tirando deles o celular, dinheiro. Nossa. E aí, assim, isso tudo na minha primeira semana, e eu já falei assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Sim, essa insegurança é muito complicado, né? Porque a gente acostuma aqui na Austrália a andar em qualquer lugar com o celular que for. Hoje em dia, o meu celular, ele marca a mesa. Eu tô num café, eu quero pedir alguma coisa ou ir no banheiro, eu deixo meu celular marcando a minha mesa, entendeu? Então, assim, é uma realidade muito diferente de você estar em um lugar que você não se sente seguro, né? Sim. E eu acho que, na verdade, esse é um dos maiores pontos para eu querer ficar na Austrália. Sim, essa questão de segurança e liberdade. Total. E aí...
Foram 4 meses de muita comparação. E claro que eu não ficava conversando com as pessoas falando disso, só com a minha família mesmo. Mas era até chato, assim, sabe? Porque, tipo assim, eu via, sei lá, alguma coisa acontecendo, eu falava, nossa, na Austrália é desse jeito. E aí, eu lembro que mais pro final desse tempo, eu não tava saindo, não tava fazendo nada. E eu fui numa festa com algumas amigas. Foi a primeira vez que eu fui sair lá no Brasil. E aí a gente foi numa festa e no final a gente passou em um barzinho que tinha aberto há pouco tempo. A gente não ficou 30 minutos lá. Roubaram o retrovisor do meu carro. Como assim? O retrovisor. Os dois? Tiraram um retrovisor, roubaram um retrovisor do meu carro. Como assim? E não era nem porque... Já tinha acontecido com meu irmão de roubar o retrovisor, porque o retrovisor ele tinha seta, então é o retrovisor mais caro, né? E o meu carro não, era um retrovisor normal. Sim. E aí roubaram o retrovisor em nem 30 minutos que a gente ficou no barzinho, que a gente foi lá só pra conhecer. E, nossa, eu fiquei muito, mas muito puta. Porque eu falei assim... Eu Não é possível. Posso comprar o usado, que provavelmente vou comprar o meu mesmo, que eles devem ter roubado pra poder vender. Ou vou comprar um original. E aí um retrovisor original era quase R$1.000. Eu ficava assim, R$1.000? É muito caro, eu nem sabia que retrovisor custava nada. Mas faz colar um espelhinho, sei lá. Mas imagina... Nossa, eu nunca tinha visto isso. Imagina a minha revolta de, assim, eu estar em um lugar super seguro aqui e voltar pro Brasil e a primeira vez que eu saí, eu passar por isso. E eu lembro que, assim, foi outra coisa que eu falei, pronto, se tinha qualquer dúvida, agora eu tenho certeza, eu vou voltar pra Austrália. E, assim, questão de comida, nunca tive muito problema, porque eu acho que aqui também dá pra ter de tudo que tem no Brasil. Eu pelo menos, né, como... Você eu como cozinha muito bem? Comida. Eu não, mas meu namorado era chefe de cozinha, né? Então... Aí você já mandou uma receita mineira pra ele? Ele cozinha... Feijão tropeiro? Ele cozinha comida brasileira melhor do que as comidas que eu comi no Brasil. Aliás, qualquer tipo de comida que ele faz, pra mim, é sensacional. Que demais. E aí... Então, assim, o que pega mais pra mim é família, amigos e tudo. E aí, quando eu tava lá no Brasil e tava em contato com todo mundo, eu, apesar de ser bom de estar lá junto, isso não me balançou. Porque eu acredito, assim, que essa coisa da proximidade, ela não é tão física, sabe? E durante o tempo que eu fiquei aqui, os 6 meses, eu fiquei muito próxima dos meus pais. Muito próxima da minha avó. Entendi. Todo dia com videochamada. Eu ligava pra eles praticamente todos os dias. E... Quando eu tava conversando com eles, era sempre conversas longas. Então eu tava sempre 1 hora no telefone, falando de coisas que eu antes não sentaria para conversar. Às vezes filosofando sobre vida, diferença de Brasil e Austrália, coisas que eu aprendi aqui. Sim. E no Brasil, apesar de eu morar com os meus pais, a conversa era aquela assim, acordei, bom dia. Aí... trabalha, vai pra faculdade e tal. Aí quando chegava na faculdade, aí como é que foram as coisas? Aprendi isso e aquilo. Tipo, não tinha muita coisa. E eu sinto que quando eu vim aqui pra Austrália, eu conversava muito mais com eles. Então, eu acho que a minha conexão com eles ficou muito maior. Então, assim, de verdade, com a tecnologia hoje em dia, eu não consigo ver essa distância. Não acho que... Claro que é gostoso você estar perto, dar um abraço e tudo. Eu vi isso muito na pandemia, né? Sim. Porque eu fiquei quase 2 anos sem vê-los. Mas você vê que, assim, a proximidade você consegue ter, às vezes, até maior estando aqui. E aí, outra coisa também que foi até bom pra mim é porque eu coloquei na minha cabeça o seguinte: se eu quero morar na Austrália... Porque aí meu objetivo de voltar pra cá era conseguir a minha residência permanente pra eu não ter que ficar nesse sofrimento de ficar e voltar. Porque assim eu conseguiria, se eu quisesse voltar pro Brasil, eu podia na hora que eu quisesse, não precisava de pensar em visto. E eu coloquei pra mim o seguinte: a minha condição pra morar aqui na Austrália era poder ir no Brasil pelo menos uma vez no ano. Tá. E aí a gente, às vezes não ganha tão bem assim em trabalho operacional, e eu sei que fica difícil programar. Carinho, né? Não, agora eu fui passar o Natal e Réveillon com os meus pais, eu paguei mais de 4 mil, quase 5 mil numa passagem. E de volta? E de volta, Agora eu tô indo de novo em setembro, foi mais de $2.000, sabe? Então, assim, não é baratinho pra poder ir e voltar. E aí, quando você tem trabalho operacional também... Ainda tem o fato de você não receber nas suas férias. Sim. Você não tem férias pagas. Ou você trabalha e recebe, ou você não trabalha. E o que aconteceu já comigo foi, em uma viagem que eu queria fazer, eu ia ficar 17 dias
nas Filipinas. Aham. E eu tinha que alugar meu quarto. Porque como é que eu conseguiria ficar mais de 2 Pagando semanas aluguel. pagando aluguel e gastando lá? Então, assim, e eu vejo isso muito aqui, e via muito antes também. Sim. Nos meus flatmates e tudo. Porque é muito difícil se programar, sabe? Sim. E aí, isso também casou com o meu plano de trabalhar na área para conseguir o visto. Porque o trabalho na área, você recebe mais, recebe muito melhor. Tem férias remuneradas. Você tem férias remuneradas, você tem adicional de férias, sick leave, tudo. Então, acaba que você consegue se programar para fazer muito mais coisa. Os aumentos de salário também são muito mais generosos, né? Entendi. Então, você ganha muito mais, o estilo de vida é completamente diferente. Sim. E aí, com isso, eu consegui me programar para eu ir no Brasil uma vez por ano. E aí, essa parte da distância física também já não existe mais, porque Entendi. só não Então, vou se eu todo não ano quiser. você vai. Perfeito. Só não vou se eu não quiser. E aí, nessa volta, quando... tá bom, você se formou lá e voltou para cá. A partir de qual momento que você voltou trabalhando como garçonete ou já estava com a chavinha virada, falando assim, não, eu vou conseguir um emprego na área? Como é que foi esse seu retorno para a Austrália? Sim. Então, né, na minha cabeça estava tudo certo, que eu iria trabalhar na minha área e tal. Mas quando eu cheguei aqui, me bateu muita insegurança a respeito do inglês, né, em relação ao inglês. E eu já cheguei precisando de grana também, porque também não vim com muita grana. Sim. E aí eu já fui trabalhar na empresa que eu trabalhava antes. Eu trabalhei numa empresa de functions. Eles tinham alguns cafés e faziam muitas... Tinha várias venues. E aí eu comecei a trabalhar com eles de novo. E aí nessa, apesar de eu já ter um plano muito, muito certo pra mim, porque eu tinha um visto de 1 ano e 5 meses, e eu coloquei pra mim, olha, eu quero, durante esse tempo, ter 1 ano de emprego part-time pra eu conseguir a pontuação que eu preciso, pra eu conseguir pontos pro Skill Visa. Perfeito. E aí foi no que eu comecei a trabalhar lá. Eu já comecei, ai meu Deus do céu, será que meu inglês é bom o suficiente, né? Porque, pensa, eu era intermediária. A gente se coloca essas barreiras muitas vezes, né? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Porque, pensa, eu estudei, né? Fiz o inglês intermediário. Provavelmente, quando eu voltei pro Brasil, eu estava no nível upper. Mas aí eu fiquei lá 9, 10 meses estudando, mas não com contato com a língua, não praticando. Tá. Tanto quanto eu deveria, precisaria. E aí, quando eu voltei pra cá, que eu comecei a ouvir de novo o inglês, pelo menos dessa vez eu consegui entender australiano. Durante o meu primeiro intercâmbio, eu voltei pro Brasil sem conseguir entender australiano. Difícil, Nossa! Eu literalmente não consegui entender. E aí, quando eu voltei, eu já, assim, tava com um nível de inglês melhor, porque eu estudei bastante lá também, isso me ajudou. Mas já bateu aquela insegurança em relação ao inglês. E assim, e a galera... sempre falando, tipo assim, é muito difícil, é impossível. Por que você veio, então? Por que você não ficou no Brasil? E assim, eu ouvi muita coisa. Porque uma das minhas... uma das coisas que eu queria fazer pra eu conseguir um emprego era exatamente falar pra todo mundo que eu tava precisando. E foi o que eu fiz. Eu falei pra todas as pessoas. Tá. Só que você tem que estar ser muito forte pra ouvir de volta, sabe? Julgamento, assim, né? Porque assim... O falar pra todo mundo foi bom pra mim em certas coisas, mas porque eu sou confiante. Eu sou uma pessoa, assim, naturalmente confiante. Sim. Porque se fosse uma pessoa um pouquinho mais, sabe, tivesse um pouquinho mais de dúvida e ouvisse todas as coisas que eu ouvia, já teria desistido. Entendi. E eu ouvi de muita gente assim, então você deveria ter ficado no Brasil. Então por que você veio pra cá? Eu não conheço uma pessoa que conseguiu. Não é possível. E não sei o quê. E, tipo assim, eu ouvi muito isso. Mas... ao mesmo tempo, eu voltei a trabalhar e aí muita gente que trabalhava comigo, né, no meu primeiro intercâmbio ainda estava lá. E conversando com o pessoal, né, vendo como é que a vida estava, parecia que estava todo mundo no mesmo lugar. Então, isso é muito engraçado, né? Porque geralmente quando a gente volta pro Brasil, a gente tem essa percepção que a galera parou no tempo, né? Mas isso daqui acontece aqui na Austrália também. É muito comum. Então, você voltou e viu a galera, trampando no mesmo lugar, trocando a mesma ideia, indo as mesmas conversas. E a coisa é a mesma coisa, só que em outro país, só que ganhando em dólar. E a gente acha, isso que você falou assim, sensacional, porque é exatamente isso. A gente sente que lá no Brasil todo mundo parou no tempo, mas quando eu voltei, eu vi que aqui também a galera estava parada no tempo. Porque assim... tinha uma melhora no inglês? Tinha. Eles estavam aqui por um certo tempo, né? Pelo menos 1 ano a mais do que eu. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, você via que, assim, como a pessoa estava sempre no mesmo lugar, fazendo os mesmos tipos de trabalho, o vocabulário também estava limitado àquilo.
o estilo de vida era exatamente o mesmo. Trabalhando muito, 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 muito. Todo mundo com dor no corpo, todo mundo muito ocupado. Ninguém conseguia marcar de sair. As mesmas reclamações. Todo mundo morava dividindo apartamento com não sei quantas pessoas, nos mesmos lugares, ganhava o mesmo tanto. Semana inteira pensando em dinheiro. Então, assim, passando mal, trabalhando, passando mal, porque não podia deixar de trabalhar. Então, assim, foi pra mim uma outra coisa, um chacalhão, assim, que eu fiquei assim, pera. Então, realmente, isso aqui, se eu ficar aqui, porque eu acho que meu inglês ainda não é suficiente, talvez daqui a um ano eu vou ter evoluído o mesmo tanto que eles evoluíram em um ano. E eu falei, não, isso não pode. O inglês, nesse momento, ele não é mais o meu motivo de não conseguir um trabalho. Ele na verdade, agora é minha razão. Assim, eu preciso conseguir um trabalho na minha área, porque isso vai me fazer evoluir no inglês. Sim. E aí, foi ótimo pra mim esse sentido, assim, o ter visto as outras pessoas também, pra eu poder saber o que eu não queria. Sim. E aí, com isso, eu já comecei a procurar mais trabalho na minha área e do jeito que eu tava. Com o inglês que eu tinha, com a experiência que eu tinha, do jeito que tava. E aí eu fui e já consegui 2 trabalhos casuais. Eu precisava do part-time, por questões de visto, que era né? Estudante, né? Sim. E... Não por ser estudante. Na verdade, é porque eu precisava de somar pontuação. Ah, aí, verdade. Entendi. Então, assim, o trabalho casual, ele era bom, né, pra mim em questão de inglês e experiência. Mas pra contar pontos, principalmente pro Skills Visa, eu precisaria de part-time. Part-time, perfeito, entendi. E aí eu, assim, continuei nessa. Falei, não, preciso de um part-time. E aí eu lembro que eu consegui uma entrevista em uma empresa de projeto de incêndio, que é o que meu pai fazia. Então eu trabalhei por muito tempo com meu pai. Então eu falei, perfeito, é o emprego que eu preciso. E o cara queria uma pessoa que tivesse conhecimento em certos softwares. E aí eu conversei com ele, tudo. Eu tinha feito o curso de um dos softwares, mas eu não tinha experiência. A prática. Tá. E aí eu conversei, fiz 2 entrevistas com ele por telefone. E aí no final das contas ele falou assim, não, faz o seguinte, vem cá amanhã às 4 horas da tarde. E aí a gente faz uma entrevista pessoalmente e tal. E aí eu lembro que eu fiquei assim, pronto, deu certo, é a minha vaga. Porque eu trabalhava com projeto de incêndio antes. O que eu fazia antes não tinha nada a ver com o que ele faz aqui. O que eu fazia era muito básico. Mas era um background, né? Eu conseguiria falar com ele. Mas base. Assim, não tinha uma coisa que eu fazia lá que ele fazia aqui. Só que era a mesma área. Perfeito. Mas eu fiquei assim, super feliz. Falei, pronto, agora essa é a minha hora mesmo. E aí, naquela noite, eu tava em alguns grupos de WhatsApp de pessoas que estudavam esse software, porque eu fiz um curso e tinha um grupo. E em outros grupos de networking, assim, para brasileiros da área da engenharia. E aí essa vaga não começa a rolar nesses grupos. E aí um monte de gente falando assim... eu tenho a experiência nos softwares. Não sei o que, não sei o que. E nas mensagens que eles mandaram, eles falaram assim que precisava de uma pessoa que pudesse trabalhar full time. E eu falei, filha da puta, ele nunca me falou que tinha que ser full time. Então eu tava toda na esperança. Sim. E aí chegou um momento que eu vi que eu não tinha o visto. E aí eu já vi diversas pessoas falando, eu acabei de aplicar, eu posso trabalhar full time, eu tenho experiência no software, não sei o quê. E aí eu já falei, pronto, perdi minha vaga, não tem jeito. Sim. E o meu plano, quando eu conversei com ele, era assim, eu marquei a entrevista pro final da tarde, porque aquele dia eu ia estudar o dia todo o software, porque eu tinha as minhas anotações do curso e tal. Sim. Pra quando eu fosse no escritório, eu conseguir fazer o teste lá e passar e ir bem. Perfeito. Mas eu acordei tão chateada com o fato de muita gente estar falando que ia aplicar, que tinha aplicado, que tinha as condições, que eu falei, pronto, essa vaga não é minha, já era. E aí... Mas foi pra entrevista? Foi pro teste? Não, aí eu acordei e não consegui estudar nada. Cheguei mais pro final do dia, assim, né, depois do almoço e tal, e o meu namorado, e aí? Já tá arrumando, tá indo? E eu falei assim, não vou, tipo, não vou conseguir a vaga mesmo. E a vaga era lá em Manly, né? Eu morava em St. Peters. Então eu teria que pegar o ferry, que era $10. Ônibus e ferry, né? E aí, assim, o que eu coloquei na minha cabeça foi, eu vou pagar $10 de ferry pra ir, 10 pra voltar. Mó tempo. Pra chegar lá e o cara falar assim, desculpa, você não tem o visto. Você não pode trabalhar full time, então não vai rolar. E aí eu falei, nossa, nem fudendo, vou perder meu tempo. Sim. E aí meu namorado falou assim, olha, o não você já tem. Exato. Assim, vai lá e vê o que vai dar. Sim. E aí, enfim, no final eu falei, tá, eu vou pra entrevista, vamos ver qual é que vai ser. E aí fui, cheguei lá na entrevista, eu me vendi muito bem, eu, assim, mandei muito bem na parte de conversar com ele. E aí no final ele falou assim, beleza, ótimo e tal, então vamos fazer um teste.
E aí me colocou para eu poder fazer um teste do software. E eu não tinha estudado. E aí eu não mandei bem de jeito nenhum no software, mas eu consegui fazer o que tinha que fazer. Só que assim, certas coisas que tinha algum comando que eu conseguiria fazer em 3 segundos, eu fiquei tipo 1 minuto pra fazer, porque eu fiquei pesquisando, procurando dentro dele pra ver onde que tava o comando que eu precisava. Consegui fazer tudo, mas assim, com certeza de todo mundo que fez a entrevista, que fez o teste, eu fui aqui que fui pior. Mas beleza, saí de lá chateada comigo por eu não ter estudado, mas eu sabia que eu tinha ido muito bem na conversa. E aí, nisso aí, eu me garantia. E eu falei com meu namorado até, falei assim, nossa, se eu tivesse estudado, essa vaga era minha com certeza. E aí, tá. Passou uma semana, e aí eu conversei com o meu chefe, né, meu ex-chefe, e aí ele me mandou a proposta de emprego, ele me contratou. Você conseguiu? Que legal. Sim. E aí foi uma coisa interessante pra mim, assim, né? Porque o que mudou em uma semana? Eu falei, o visto, questão de visto. Não, eu continuei com o visto mesmo. O inglês também. O inglês estava a mesma coisa. Conhecimento do software eu também. não tinha melhorado nada. O software, o que ele viu foi o que ele viu mesmo. E também eu formei no Brasil e vim pra Austrália, né? Eu literalmente formei e vim. Porque Você não tinha nenhuma experiência CLT lá no Brasil? Nenhuma. Na verdade, eu tive um dos estágios que eu fiz, eles me transformaram em assistente e eu tinha aquilo na carteira, mas assim, isso tudo ainda foi antes da graduação, né? Então eu formei e vim 2 dias depois de eu entregar meu TCC, eu embarquei para a Austrália. Então eu não tinha a experiência pós-formada lá também. E também não tinha experiência, pelo menos nesse trabalho aí, pelo que você falou, não era a mesma experiência, né? Não era. Nada a ver. Não tinha o vocabulário técnico, nada disso. Mas eu consegui. E aí o que eu vi disso tudo é que o que me fez conseguir essa vaga foi o fato de eu saber me vender muito bem na entrevista. Porque eu não... Todas essas né, dificuldades que eu tinha, eu não resolvi antes da entrevista. Mas só que quando eu tava lá... Confiança. Sim, eu consegui aplicar o que eu precisava e conseguir a vaga. E aí... Esse foi meu emprego part-time. Fiquei lá por um tempo. E aí chegou num momento que, apesar do mercado da Austrália estar bombando, tudo indo muito bem, essa empresa teve um problema porque eles trabalhava com incêndio, né? Então eles faziam sprinklers e tal. E toda a tubulação, tudo que eles faziam para os sprinklers, eles faziam através do software, faziam o design de tudo, e aí eles mandavam para fabricação já, tirava do software e já mandava para fabricação. Só que o que aconteceu é que, assim, claro que você da construção, talvez fique confuso para todo mundo, mas que tem vários serviços que acontecem, né? Assim, a gente não vê aqui, mas tem vários serviços acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, os ducts passando com os fios para elétrica, o pessoal da mecânica, do ar-condicionado e tudo. Sim. E o que aconteceu é que nessa obra que eles estavam, na maior obra que eles tinham, essas outras disciplinas, né, elétrica, mecânica e tudo, não fizeram como eles falaram que iam fazer no projeto. E aí começou onde ia passar a tubulação para o incêndio, começou que a gente chama de dar clash, né, assim, ter interferência com essas outras coisas. Entendi. Então ele gastou uma grana fabricando tudo e acabou perdendo muito dinheiro porque não conseguiu executar da forma que ele tinha feito nos projetos. E aí nisso quebrou. Nisso que ele não chegou a quebrar, mas no escritório na época éramos 5 e ele foi demitindo pessoa por pessoa. Entendi. Ele chegava e falava, não tem jeito de continuar e tal. E aí ele demitiu primeiro um gerente de projeto, depois um designer. E aí ficou só ele, eu e outro designer. Qual que era seu cargo lá? Eu era cost planner. Entendi. E aí ele foi e demitiu, no final das contas ficou só eu e um designer. E o designer, assim, toda semana ele entrega projeto e no que você entrega projeto é que você recebe. Então eu sabia que, assim, se continuasse do jeito que estava, quem ia rodar era eu. Sim. E aí realmente foi o que aconteceu. Ele me demitiu. Na época, assim, eu nem pensei muito que eu tinha um casamento no Brasil com poucos dias. Então eu já comprei passagem, fui pro Brasil. Beleza. Fiquei lá, fiquei até o Natal. Passei Natal com minha família, voltei pra cá, ainda fui viajar com meu namorado. E aí, quando chegou no meio de janeiro, que a ficha caiu, assim, eu falei, fudeu. Tô sem trampo. Porque eu já não tinha mais dinheiro na conta, né? Eu fiquei sim. mais de um mês no Brasil, depois mais 15 dias viajando aqui na Austrália, gastei minhas economias todas. Comprei passagem em cima da hora, né? Que é sempre caro também. Padrão. E aí, eu fiquei...
E aí já começou a me bater toda aquela insegurança de novo, porque eu falei assim, porra... Mas isso você já tinha quanto tempo de experiência dessa empresa aqui? Eu acho que eu trabalhei lá uns 7 meses. 7 meses. Foi mais ou menos isso. E desculpa, qual ano que era? Isso foi 2017. 2017. Aí eu pensei assim comigo. Todo mundo fala que é muito difícil, que é impossível, né, por causa do visto. Essa empresa tinha uma vaga full time e eles mudaram ela para part time. Só porque o cara gostou muito de mim, porque eu tinha também, né, tudo que eu vendi durante aquela entrevista e tal, do background de projetos de incêndio. Mas isso foi uma sorte que eu dei. Agora vai ser difícil. E aí... Já começo a dúvida. Já começou de novo, a insegurança, as crenças limitantes, a autossabotagem. Sim. E aí o supervisor, né, da empresa de function que eu trabalhava antes, já ficou sabendo que eu tinha voltado de férias, porque meu namorado trabalhava lá como head chef, né? Ah, tá. E aí sabia que eu tava desempregada, que eu voltei tudo, ele me ligou e me chamou pra trabalhar. E aí vai eu de novo pro hospital. Volta pra function. Mas é engraçado, porque depois que você vive a vida de quem trabalha profissionalmente, você não quer voltar pro operacional. Você gostou da vida? Aqui assim, porque tem gente também que vem pra cá e fala assim, que quer trabalhar na área e volta pra vida de escritório, que às vezes era uma vida que tinha no Brasil e não se readapta, sabe? Que fala assim, não... Vou tentar outra coisa. Mas você diz aqui na Austrália mesmo? Aqui na Austrália. Às vezes a pessoa está cansada dessa vida 9 to 5, que é horário comercial. Olha, se é uma pessoa que conseguiu fazer isso aqui na Austrália e não se adaptou, talvez seja realmente porque a pessoa não gosta do que ela faz e pronto. Pode ser também. Mas o que eu mais vejo é as pessoas falando assim que... não quero porque lá no Brasil eu não gostava. E não porque conseguiu aqui. Entendi. E geralmente é uma das desculpas. Tipo assim, não gostava disso no Brasil, tô bem aqui fazendo outras coisas no horário que eu quiser, né? Casualmente, tenho flexibilidade. Mas uma coisa que eu vi, e que assim, pra mim é bem óbvio depois que você entra pro mercado profissional... Depois voltar pra hospitality. Não, mas não é nem só isso. É porque quando você compara o Brasil, o mercado profissional no Brasil e aqui na Austrália, é muito diferente também. A cultura das empresas é muito diferente. Eu trabalho hoje em dia das 7 às 3h30 e na sexta-feira das 7 à 1 da tarde. Eu converso com os meus amigos lá do Brasil, todo mundo trabalha até 7, 8, 9 da noite. Sem ganhar... Não tem horário, né? Não tem adicional, não tem hora extra. Sim. Alguns lugares até pode ser que pague hora extra, né? Não sei. Aqui na Austrália eu recebo. Mas... O negócio é que lá você tem uma cultura de hora extra o tempo todo. Então, todo mundo que trabalha lá no Brasil, no mercado profissional, trabalha muitas horas. Aqui na Austrália não é assim. Claro, não tenho muito como comparar, porque no Brasil eu só fiz estágio. E eu não estava dentro de uma grande empresa. Só que eu tiro como base todos os meus amigos que trabalham hoje em dia em grandes empresas. E todos trabalham assim. Você pode mandar mensagem... 8 horas, 9 horas da noite, às vezes eles estão em casa e eles estão de novo no trabalho. Lá a galera vive para trabalhar, né? Sim. E aqui a galera trabalha para viver. Exatamente. Só que a gente vê isso no mercado profissional. Porque às vezes a gente até fala isso no operacional. Aqui a gente trabalha para viver. Mas só que a gente trabalha muitas horas por semana. Function mesmo, né? Se você, trabalha em restaurante, ou enfim, você vai trabalhar muitas horas e provavelmente final de semana também. Sim, eu trabalhava noite, final de semana, noite, domingo. Feriado. Não existe feriado. Isso é foda. Porque, e aí a gente fala... Uber também, né? Eu falo por mim. Sim. Então, tipo assim, às vezes a gente fala do pessoal lá do Brasil, né? Porque é até gostoso a gente falar assim, tá vendo? Ó, eles vivem meio que uma desculpa, talvez, né? Pra gente se sentir bem, assim, se comparar. Só que, na verdade, aqui a gente também no operacional, a gente acaba vivendo pra trabalhar também. Porque não sobra muita grana. Quantas pessoas que ficaram 2 anos sem ver a família por causa da pandemia, aí chegou agora, as fronteiras estão abertas e não pode ir, porque não tem grana sobrando pra poder pagar um ticket de 3 mil... ou 4 mil dólares. Sim. Então, assim, no final das contas, se você parar pra pensar, apesar de pagar bem, você também não tem grana sobrando, assim. E todo mundo que eu conheço aqui trabalha muito. Todo mundo que eu conheço do operacional, né? No profissional, não. Você já tem o seu horário de entrar, o horário de sair, segunda o seu sexta. salário. Sim. E se você, por um acaso, tiver que trabalhar, fazer hora extra, né? Você vai ganhar por hora extra. Claro que dependendo do cargo, pode ser que eles te deem o que eles falam time in lieu, que é tipo tempo pra você tirar férias.
E aí, quando você tá Entendi. tirando férias, você tá recebendo pelas férias, então tá bom também, sabe? Sim, então é diferente. Né? É muito diferente. E aí, nem lembro o que eu tava falando antes de começar a falar de... Que você voltou pra Hospitality sim. depois que voltou das férias, né? Sim. E aí, assim, pra mim, quando eu voltei pro Hospitality de novo, com aquela dor no pé, nessa época eu já tinha um sapato muito bom, comprei uma palmilha top. Sem ser do Kmart. Nossa, não, aí eu comprei um sapato bom mesmo, caro. E assim, mesmo assim, muita dor, eu trabalhei em um café aqui na State Library. E a moça, a supervisora lá do café, ela era muito grossa. Ela tratava todo mundo mal. Vi tanta Pô, gente isso daí também chorando com fode, ela. né? Sim. Os chefe às vezes é até um lugar legal que você gostaria de trabalhar, mas as pessoas lá... Sim. E assim, ela direto assim, me humilhava, fazia coisas que me fazia sentir assim, era quase que querendo dizer que eu era burra, sabe? Então, por exemplo, eu pegava o paninho pra poder limpar uma mesa. Alguém saiu da mesa, então eu vou pegar os pratos e tal, e pego o pano pra limpar a mesa. No que eu tô chegando na mesa com o pano assim pra limpar já, você limpa essa mesa, por favor? Só pra poder mostrar que assim ela manda, sabe? Ela era muito assim. E aí eu lembro de passar por isso e falar assim, gente, eu sou formada. Eu tenho uma graduação em um país que as pessoas, a maioria dos australianos, eles terminam a escola, o máximo que fazem é um TAFE. Eles, e vivem bem, né, depois que faz o TAFE e tudo, mas Sim. a gente tem graduação num país que tem quase 700 profissões em uma lista de demanda, exatamente porque tem demanda, porque precisa de profissionais. Não preciso passar por isso. Por que eu tô passando por isso? E aí eu comecei a pensar, pera, eu tive 2 trabalhos casuais, eu tive outro trabalho, né, part-time. Então, assim, eu já tive 3 trabalhos aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que simplesmente pegar a metodologia, né, tudo que eu fiz para poder conseguir esses trabalhos e aplicar de novo, que eu vou conseguir. E aí foi a hora que eu falei, não mereço isso aqui. Eu sou graduada. Jogou café na cara dela. E aí eu fui e falei, quer saber? Eu vou trabalhar nesse café aqui até eu conseguir juntar dinheiro para ficar 2 semanas sem trabalhar. Quando eu tiver essa reserva, eu vou ficar 2 semanas em casa e eu vou conseguir meu emprego. Sabe quantos dias eu fiquei sem trabalhar? Nenhum. Na minha última semana que eu me dei para eu juntar o dinheiro, eu já consegui 3 entrevistas. A primeira que eu fiz, eu já gostei bastante. Já nem fiz as outras 2. Eu já passei, já gostei. Que legal. Já combinei de começar lá. E é onde eu tô até hoje. Tô lá agora mais de 3 anos. Olha que legal. Sim. Parabéns. E comecei lá no visto de estudante, mesma Sim. coisa. Nessa época, meu inglês já estava um pouco pouquinho melhor. Mas para você ter uma noção, assim, de inglês, tá? No meu terceiro trabalho, que era onde eu estava trabalhando ainda como... eu estava no part-time, né? Sim. Primeiro, meu objetivo foi primeiro conseguir um trabalho para depois fazer a validação do meu diploma. Porque muita gente aqui erra nisso também, sabe? Tem que ter uma Eu vejo muita ordem. gente que pensa assim, vou validar o meu diploma para depois trabalhar na área. Só que aí, quanto tempo que demora para validar o diploma? Às vezes demora muitos meses. Às vezes a pessoa fica naquele processo ali, passa o ano, e aí eles estão com 1 ano a menos de experiência, né, que eles poderiam ter, e para até contar Sim. ponto para os vistos. Então a experiência tem que vir antes da validação. É o que eu acredito, é o que eu fiz. Então, assim, meu objetivo foi primeiro conseguir o emprego, porque eu queria, né, durante esse 1 ano e 5 meses de visto, ter 1 ano de experiência part-time para eu conseguir somar ponto. E aí depois, durante esse processo, fazer a validação do meu diploma. E aí eu até, na engenharia, você tem que escrever 3 career episodes, que é tipo episódios de carreira, né? Você tem que escrever sobre a experiência que você teve, mostrar, né, como é que você usou as habilidades da engenharia e tal. Meio que um portfólio, assim. Tipo, em formato de texto, mas é basicamente isso. É mostrando pra eles assim, olha como é que eu apliquei essas habilidades Esses conceitos. da engenharia. E aí eu fiz 2 desses, assim, fiz o esqueleto e tal. E aí eu tinha que fazer a prova de inglês, né? E aí eu fiz um curso pra prova de PTE. Você sabe que essas provas você tem que saber a estrutura da prova pra você ir bem. Eu fiz o PTE também, você decora a prova. E aí pra você ter noção como é que é a questão do inglês. Eu fiz um curso, aqui na City, super renomado, todo mundo que fazia ia bem e tal. Fui pra prova e eu não consegui os 6 que eu precisava. Porque na hora, eu lembro durante as aulas, né, com os professores lá, tem uma questão que é ridícula de fácil, que é simplesmente ler o parágrafo, né? Sim.
ele falava que eu tinha que ler entre 25 e 35 segundos, que eles dariam uma pontuação máxima. Eu lia muito devagar, porque eu acho que eu não devia ser muito boa em fazer assim, juntar, né, uma palavra na outra. Eu tinha dificuldade com a pronúncia, então, às vezes eu acho que eu agarrava um pouco. Então, o meu speaking nessa prova foi muito ruim. E eu sei que não é por causa da técnica, porque a técnica eu aprendi no curso e eu usei. É porque realmente o meu inglês naquele momento, ele não estava bom. Não era o suficiente. E eu tava... Pois é, mas esse que é o ponto. Ele não era o suficiente para a prova, mas eu já estava no meu 3º emprego. Então, às vezes, a gente acha que o nosso inglês tem que ser... E não. Às vezes, com o inglês que a gente tem hoje, a gente não tem um inglês que a gente consegue trabalhar em qualquer emprego. É o mesmo inglês que a gente precisa para trabalhar no mercado profissional. O que a gente tem que saber, na verdade, é uma metodologia mesmo para conseguir o emprego, para conseguir se vender, para conseguir as vagas. Mas não esse inglês perfeito que a gente acha que tem que ter. Até porque inglês perfeito a gente não vai ter nunca também, né? Vindo do Brasil. Assim, vezes, nativo, assim, eu digo, né? Falando como nativo, não vai ter mais. Sim. E isso, é interessante falar sobre isso também. Que, por exemplo, eu namoro um canadense. O inglês é a primeira língua dele. Mas ele comete uns não erros quer também. Dizer que... entendeu? A gente, no português, a gente fala coisa errada. Eu falo coisa errada o tempo todo. Principalmente agora que eu tá uso mais o inglês mais do que o português. Eu falo um monte de coisa errada no português. Isso quer dizer que eu não falo? Não. O importante é se comunicar, né? É conseguir passar a mensagem que você quer. Ou, por exemplo, conseguir falar, olha, desculpa, eu não entendi o que você falou. Você consegue repetir? Sim. E isso a gente consegue fazer. Porque a gente faz isso no trabalho operacional. Por que a gente não vai conseguir fazer isso no profissional, na área que a gente estudou, sabe? Sim. E aí, eu consegui esse emprego, que é o que eu tô hoje em dia. Legal. Você validou o seu diploma? Então, eu acabei nem validando meu diploma. Sério? Não, porque assim, o meu objetivo, né, de conseguir um emprego rápido e somar os pontos e tudo, era exatamente por causa do visto. Perfeito. E eu queria, né, fiz essa prova, por exemplo, porque eu queria validação e precisava dos pontos dela pro visto. E aí, no final das contas, o meu namorado, ele conseguiu o visto dele, porque ele é chefe de cozinha, ele conseguiu um sponsor na empresa dele, conseguiu a residência. E ele me sponsorou, então eu acabei conseguindo pela profissão dele. Entendi. E aí, mas pra mim foi maravilhoso que eu tive esse plano desde o início, porque talvez se eu não tivesse feito isso, eu não tivesse trabalhado na minha área. E eu falo isso porque eu conheço muita gente que que já é residente, já é citizen e trabalha em emprego operacional. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os 4 empregos que eu consegui foram no visto de estudante. Mas Sim, contra todas as expectativas. Sim. E o fato de eu ter colocado isso pra mim assim, é o que eu preciso para eu conseguir a minha residência permanente, fez com que eu, desde o início, buscasse isso e, com isso, conseguisse a experiência, conseguisse ter o estilo de vida que eu tenho hoje. E assim, pra mim foi maravilhoso. E nunca validei meu diploma, ainda não precisei. Então, é uma coisa que as pessoas muitas vezes erram, né? Claro que isso vai depender sempre de profissão para profissão. Mas na engenharia, a maioria dos cargos você não precisa de ter. A grande maioria dos cargos você não precisa de ter o diploma validado. Entendi. O que você precisa seria para você assinar um projeto, né? Só que para você assinar um projeto, você não precisa do diploma para imigração. É um processo diferente. Que você precisa de 4 anos. Você precisa de 4 anos de experiência. E é um processo muito diferente do que a gente faz para a questão de visto. Entendi. Então, para mim, depois de um certo tempo, já passou a não ser relevante fazer aquele tipo. Apesar dele poder ser um primeiro step para esse segundo. Total. Mas porque eu ia gastar um dinheiro, um tempo e tudo, que eu não precisaria, porque eu já estava trabalhando. Sim. Então, ainda penso em talvez validar, mas aí validar para eu ser engenheira, não para aquele tipo de validação de visto, entendeu? Entendi, certeza. E me tira uma dúvida, Carol. Esse processo, desses 2 empregos que você conseguiu e tal, você teve a ajuda de alguém? Porque hoje você tem uma mentoria. Sim. Você teve alguém que te deu dicas? Você foi atrás de informação de como modelar o seu currículo, o LinkedIn? Como é que foi? Ou foi bater na cara mesmo e até aprender? Sim. Então, esse processo meu de preparação para eu trabalhar na área começou desde quando eu voltei lá para o Brasil. Porque como eu voltei já sabendo que eu precisaria da minha profissão para eu conseguir a residência,
Assim que eu cheguei lá, eu já comecei a estudar mercado e tudo que eu precisaria para fazer. Quando eu voltei aqui e fiz um VET, né? Eu fiz um VET de gerenciamento de projetos. Dentro da instituição que eu estudava, tinha também um escritório que eles ajudavam a conseguir emprego, estágio e tal. E aí eu utilizei bastante eles. Na minha sala, eu acho que eu não vi mais ninguém. Durante aquele tempo, eu não vi mais ninguém utilizando o escritório, conhecendo o pessoal. Então, naquela época, eu usei bastante o conhecimento deles também. Legal. E eu estudei muito por fora. Eu não tive ninguém, assim, pra poder me ajudar e pra fazer nada pra mim. E, no final das contas, o que aconteceu comigo? Eu consegui, depois que eu consegui esse primeiro emprego part-time, né? Que foi o meu terceiro emprego na área aqui. Sim. E depois consegui de novo, usando a mesma metodologia, usando a mesma forma de me vender. Eu consegui esse último emprego que eu tive aqui, que é o meu quarto emprego. Eu vi que existia uma forma de fazer. Perfeito. E aí foi a hora que eu comecei a compartilhar mais disso no meu Instagram. Então eu compartilhava a minha experiência trabalhando na área e eu comecei a compartilhar também as experiências que eu tive me preparando e tudo pro mercado de trabalho. E aí naquela época era só isso, tipo assim, eu tava lá só, era Instagram pessoal, e eu tava só compartilhando essas ideias. Sim. E aí algumas pessoas começaram a me pedir ajuda e pedir por consultoria. Uhum. E aí aquilo foi ficando na minha cabeça. Aí chegou um momento que eu desenhei assim, o que poderia ser, mas não uma consultoria, porque eu sabia que consultoria assim, é um processo que você tem uma dúvida, um problema muito específico, você senta com a pessoa e resolve. Uhum. Mas eu vi que se eu pudesse mentorar pessoas, tá com eles junto de todo o processo, mostrar tudo o que tinha que ser feito, tá ali junto para quando eles aplicassem, se tivesse algum problema e tudo, que aí eu conseguiria ajudar. E aí eu escrevi o que seria a mentoria. E aí algumas pessoas que tinham mandado mensagem pra mim, eu perdi muitas, porque muita gente tinha mandado e as mensagens passavam e depois eu ainda não tinha nada, então perdi. Sim, não. Mas no momento que eu escrevi, algumas pessoas me mandaram, eu falei, olha, eu tô com uma ideia, me dá tanto tempo que eu vou ajeitar a minha ideia aqui e eu entro em contato. E aí eu entrei em contato com essas primeiras pessoas e aí eu comecei a fazer a mentoria pra eles. E assim, o processo foi maravilhoso. Depois disso eu já abri vários, inclusive estou com uma mentoria que vai abrir amanhã. Oh, que legal. Sim, e vai ser a minha 5ª turma da mentoria. Que bacana. E aí eu comecei a, né, ao longo do tempo, cada turma que eu ia fazendo também eu fui melhorando o processo e tudo. Sim, com certeza. E eu vi que realmente é o que faz a diferença. Ontem mesmo eu tive uma live lá no Instagram com a Dani, que é arquiteta, estava aqui na Austrália há 4 anos, está no visto de estudante. Uhum. Fez praticamente 2 meses só de inglês, porque ela precisava de trabalhar e tudo, então ela também não conseguiu focar no inglês dela. E aí, por estar dentro da mentoria, aprendeu o que tinha que fazer, colocar em prática e pegar, né, com também o apoio de todo mundo, porque é uma mentoria em grupo. Então você não aprende... Sim. Você, assim, não aprende uma coisa, vai lá e erra e volta. Você aprende com o erro de todo mundo e com o acerto de todo mundo. Sim. E tem toda a minha experiência, a experiência que eu tive com meus mais de 60 mentorados também, de já falar assim, gente, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Vai por esse caminho. Uhum, então você legal. corta caminho, né? E aí a Dani, por exemplo, ontem estava contando lá pra gente que em 1 mês aplicando tudo, ela conseguiu trabalho na área dela. E ela já estava aqui há 4 anos como estudante, com um gap, assim, bem grande no currículo, né? Então, começou dessa forma, começou com algumas pessoas pedindo, e aí depois disso, eu hoje em dia faço, né, abro turmas em momentos bem específicos e tá sendo maravilhoso, tá sendo um processo assim, que eu tô muito, muito, muito feliz de participar, porque tem dezenas de mentorados já trabalhando na área. Sim, que vários bacana. deles que já estão assim no 2º emprego, né, porque às vezes trabalham em um lugar, mas falou, agora eu quero trabalhar com isso. Já mudaram. Diversos deles que entraram de onde estavam no Brasil. Porque muita gente também, quando você fala que quer trabalhar na área, eles também te mandam para áreas específicas. Assim. Isso aconteceu comigo também. Fala assim, não, se você quer trabalhar, então você tem que fazer isso aqui. E te faz começar, às vezes, do início do início. Entendi. Só que você tem uma bagagem lá do Brasil. E aí, dentro da mentoria também, eu mostro para eles como fazer para se vender de forma certa. De forma que, às vezes, você não tem que começar lá de trás. Você já começa de onde você parou. Que legal. Qual que você acha que é a maior dificuldade do brasileiro hoje em conseguir um emprego na área? Porque a gente estava falando desses empregos operacionais, que também é o meu caso. Talvez a gente se acomoda com o fato de
de poder trabalhar, sei lá, umas 40 horas, hoje em dia, né, legalmente, mas também isso nunca foi um problema, na verdade, né, porque mesmo quando não podia, trabalhava isso. E chegar no final da semana, poder gastar uma grana. A gente fala muito aqui da Austrália de estar num pub, você vê o cara de terno e o cara de high-vis lá, né, o cara com a roupa do Labour e tal. E aí, às vezes, o cara se acostuma com essa rotina, a grana pode ser boa e a gente esquece da nossa área de atuação, se acomoda. Então, qual que você acha que é a maior dificuldade? Por que talvez a gente acaba se acomodando e deixando isso de lado? Sim. Então, eu acho que tem várias... É um conjunto, né, de dificuldades. Eu acho que tem essa crença limitante muito grande de que a gente precisa de ter um inglês perfeito, que a gente já tem que ter experiência, bastante experiência, que se tiver o gap no currículo, né, se tiver um tempo aqui na Austrália já sem estar trabalhando, a gente não vai conseguir. Então, acho que tem bastante de crença limitante mesmo. E eu acho que tem muito a ver com o ambiente que a gente está inserido. Então, assim, tem uma frase que eles falam que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Sim. Então, muitas vezes a gente convive com pessoas que não acreditam que é possível, que não trabalham na área. E as pessoas, elas geralmente querem que você esteja no mesmo lugar, no mesmo nível que elas. Então, por exemplo, quando a gente resolve vir para a Austrália, se você é de uma família que ninguém nunca viajou para fora, geralmente a família vai falar assim: não vai não, o que você tá fazendo? Você vai lavar privada? Fica aqui, você tem uma profissão, você tem um emprego, não é assim? Sim, vai criar um monte de empecilho, enfim, negatividade, né? E por que as pessoas, por que a nossa família faz isso? Porque, na verdade, muitas vezes, eles acham que, assim, eu não tive coragem para fazer isso, para, né, aprender uma língua, viver uma experiência diferente, expandir minha cabeça, morar fora. Então, eu não tive coragem, então deixa ele ficar aqui quietinho e não fazer a mesma coisa, senão vai escancarar na minha cara que eu não fiz, entendeu? E aí eu acho que a mesma coisa acontece com a gente aqui. Então, assim, a gente já vem ouvindo de pessoas que não é possível, que é muito difícil, e o não, às vezes, é duro, às vezes a gente não quer ouvir o não. E aí você tá com diversas pessoas ali que nunca tentaram. A maioria das pessoas... que estão aqui há tempos, né? Sim, eu lembro disso porque, assim, em uma das casas que eu morei mesmo, que um monte de gente falou comigo assim, que eu fiquei doida, que então, por que eu queria e tal. Eu lembro da galera tá aqui há 4, 5 anos, 6 anos, e eles nunca tentaram. E eles me falaram que era impossível. Só que eles nunca tentaram. Imagina se eu tivesse ouvido pessoas que não fizeram, que não tentaram, ou que se tentaram também, tentaram da forma errada, e aí talvez se eu tivesse ouvido eles, eu teria perdido a oportunidade de trabalhar na minha área e ter a vida que eu tenho hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que esse meio que a gente está inserido faz muita diferença, porque já tem uma certa dificuldade por causa de todas essas questões que a gente comentou. E aí, se você não fizer de forma estratégica e fazer os passos bem direitinhos, você também acaba fechando as oportunidades. E aí, tem uma coisa também que acontece, que assim, muita gente pega um currículo do Brasil, traduz ele para o inglês, manda para um monte de empresa o mesmo currículo do mesmo jeito e não recebe uma resposta. Eu recebo isso no meu Instagram todos os dias. Se não todos os dias, quase todos os dias. Praticamente. E aí, mas eu tô aplicando, não acontece nada, não consigo de jeito nenhum. E assim, na verdade, não é... Às vezes, quando você faz um currículo ruim e manda para as empresas, você não está perdendo aquela oportunidade que você está aplicando. Você está perdendo todas as oportunidades futuras que aquela empresa tem para oferecer. Porque aqui é muito comum que as empresas coloquem o seu currículo numa base de dados e aí, mais para frente, quando eles precisam de outra pessoa, às vezes eles já vão direto na base de dados deles, eles não anunciam a vaga de novo. E aí, se o seu currículo ele não foi feito da forma, no modelo australiano, se ele não está rico em palavras-chave, se ele não demonstra muito bem tudo que você fez, você vai ter um currículo ali que vai te fazer perder novas oportunidades. E é por isso que um monte de gente não vai nem para entrevista. E assim, para mim é um pouco doido isso, porque a gente está num momento agora de maior demanda por profissionais qualificados nos últimos 20 anos. A Austrália precisa muito de profissional. Se você acha que assim, tá fácil de conseguir emprego operacional e que paga bem, tipo 30, 35, 40, 45 por hora, imagina como é que é no profissional. Porque assim, a gente pode, que nem você falou, né? Você vai num pub, você vê um cara de terno e um outro cara de labor e né, todo mundo tá frequentando o mesmo ambiente. Mas você realmente acha que os dois têm o mesmo estilo de vida?
Você acha que os mesmos dois têm acesso a todas as coisas da mesma forma? Sim. Não tem como você falar que... Eu lembro que eu trabalhava em function, né? Então, eu estava sempre em festas, eventos de empresas, muitas reuniões e conferências, fazia muita conferência. E isso foi até uma coisa que eu comecei, né? Quando meu pai, mas minha mãe estavam falando comigo assim, Carol, mas se tem muita oportunidade, tem para engenharia também. Foi uma das coisas que ficou assim na minha cabeça, porque às vezes eu ia, né, via as pessoas conversando, o carro que eles estavam chegando, as roupas que eles estavam vestindo. Você acha que eles estavam vestindo roupa do Kmart? Assim, entendeu? Porque dá pra gente ter uma vida, dá pra ter uma vida boa trabalhando aqui em emprego operacional. Sim. Mas é impossível você falar que essa pessoa que tá trabalhando no mercado profissional e que vai lá de terno beber uma cerveja, que ele tem exatamente o mesmo estilo de vida. A mesma qualidade de vida, mesmo estilo. Porque, por exemplo, eu tinha uma vida legal antes? Tinha. Dividi apartamento com 6 pessoas. Todas as minhas roupas, tudo que eu comprava era Kmart, H&M. Sabe, assim, certas... podia viajar? Sim, viajei, por exemplo, essa viagem que eu te falei que eu fiz até Gold Coast. De carro com não sei quantas pessoas... Passando uns perrengues. Dormindo no carro, dormindo em barraca, porque a gente não conseguia achar aluguel de hostel. A gente, se não fosse assim, não tinha como pagar. Hotel também não tinha como pagar. O hotel era caro. E assim, agora em abril, né, eu fui de férias pra Tailândia. Eu não peguei, tipo, vamos ficar nos hostels, fazer uma viagenzinha de 2.000. 2.000 era um hotel que eu ficava lá, entendeu? 5 estrelas. Sim, eu pegava o melhor quarto no hotel, no resort que eu queria ficar. Então, assim, é um estilo de vida diferente. Sim. Mas não tem como ir pra Tailândia no operacional? Claro que Lógico, tem. Você vai. E com certeza deve ser muito gostoso também. Porque é bom essa viagem com amigos, perrengue e tudo, é sempre muito gostoso. Só que é gostosinho nos primeiros anos. Me conta quando você tiver com seus 55 anos, se você vai estar querendo fazer uma viagem assim, que você tem que alugar a sua cama, ou com dor nas costas, dor no ombro, sabe? A gente às vezes não pensa nesse longo prazo. Com certeza. E querendo ou não, é o que a Dani estava falando ontem mesmo na live. É meio que vender a sua saúde, né? Muitas vezes a gente usa muito do nosso corpo aqui e não melhora o nosso inglês e tá vendendo assim a nossa saúde, porque às vezes a grana que a gente ganha no dia, a gente gasta com massagem, com fisioterapia, quiroprata. E exatamente porque são trabalhos muito pesados. Sim. E aí é completamente diferente você... trabalho na obra, ganho, sei lá, 40 por hora. Legal, 40 por hora é bom. Sim. Mas se tivesse... O tempo que a pessoa está aqui, se está trabalhando 40 por hora numa obra, e se choveu, você vai embora, vai receber lá talvez 4 horas. Pegar um boss. Ou se não é que você recebe uma mensagem antes, não vai ter amanhã, e você não recebe nada. Sim. Ou vai de férias, não recebe nada. Ficou doente, machucou na obra. Beleza, fica em casa, não recebe nada. E aí, se tivesse num profissional, talvez estivesse ganhando 60, 70, 80 por hora. Entendi. Com todos os benefícios. Que faz uma diferença absurda, né? Nossa, eu que o diga. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Então, e se a galera vem sem muita experiência? Às vezes, talvez até seu caso, é que você veio com experiência de estágio, né? Eu não sei o quanto aqui eles consideram isso relevante na Austrália. Vamos supor que eu vim, me formei e não tenho experiência no Brasil, ou fiz um estágio por um tempo, ou às vezes até quero mudar de área e não tenho experiência nessa área. Isso é um empecilho? Qual que é a melhor forma de conseguir um trabalho na área nesses cenários? Olha, não ter muita experiência no Brasil não é um empecilho para conseguir trabalho aqui. Eu diria até que é mais fácil você conseguir começar aqui do que começar no Brasil. Eu vi isso porque no Brasil eu não conseguia nem estágio. Aqui, com 2 meses de Austrália, já consegui meu primeiro casual, daqui a pouquinho já consegui o segundo, depois já consegui meu part-time. Assim, muito rápido. Entendi. E lá no Brasil, se eu tivesse me formado e ficado lá, mesmo tendo a bagagem toda de estágio, talvez eu tivesse demorado muito tempo para conseguir. E quando eu consegui o meu part-time aqui, como Graduate Engineer, Cost Planner, eu fui a primeira da minha turma inteira, sendo que eu formei 6 meses atrasado, né? Sim. A conseguir um trabalho como engenheira. E consegui o piso daqui da Austrália
E lá no Brasil, a galera que conseguiu um trabalho estava de analista ou de qualquer outro título, sem estar ganhando o mínimo que um engenheiro ganharia. Sim. Então, assim, não é um empecilho. Na verdade, tudo depende da forma que você se vende para a vaga. E eu acho que é isso que eu fiz com maestria, é isso que os meus mentorados aprendem dentro da mentoria. Vender o peixe. Sim. Tanto é que tem diversas pessoas que estão exatamente nesse caso, que não têm experiência, ou que teve, sei lá, 1 ano de experiência de estágio. E aí, mesmo assim, vendendo muito bem essa experiência, consegue. E tem a Bruna, por exemplo. A Bruna é da área da arquitetura. Ela teve exatamente isso, 1 ano de experiência. E chegou aqui, fez a mentoria comigo, conseguiu um emprego aqui em Sydney. Depois, por questões de visto, ela precisou de mudar para Adelaide. E aí, em 1 semana lá, aplicando exatamente o que ela aprendeu na mentoria. Então, ela fez a mentoria, já tinha terminado. Ela aprendeu tudo, conseguiu um emprego aqui, estava bem, estava trabalhando aqui. Foi para lá, na primeira semana dela, ela já conseguiu 3 entrevistas e já conseguiu um emprego. Da mesma área que ela trabalhava aqui. E ela queria uma área diferente. Quando foi na 3ª semana dela, a área que ela realmente queria, a vaga exatamente do jeitinho que ela queria, ela conseguiu na 3ª semana. E ela já estava nessa empresa que ela começou na primeira semana, ela estava com 2 semanas de experiência lá. E quando ela contou para a empresa, né, que ela conseguiu o que ela queria e tudo, a empresa estava se desdobrando para entender como que eles conseguiriam dar um sponsor para ela poder ficar lá. E aí ela não quis, até porque o que ela queria era o cargo, esse segundo cargo. E aí ela mudou para essa outra empresa. E mesma coisa, com opções de visto, tanto pelo sponsor quanto pelo skilled. Olha que legal. Tem diversos mentorados que conseguiram, assim, mais de uma vaga. Depois que você aprende o que tem que fazer dentro da mentoria, você consegue se virar e conseguir o emprego que você quiser. Quais áreas que você atua? Você tem alguma área específica ou qualquer área? Os seus mentorados que conseguem trabalho, geralmente eles são de qual background? Olha, como eu disse, né? Eu ensino para eles a seguir uma metodologia. Então não tem método. Não tem exatamente uma área específica. A forma que eu desenvolvi qualquer pessoa de qualquer área consegue um trabalho na área. Então eu tenho legal. Assim, é bem diversificado. Eu tenho de contador a engenheiro, tenho assim, não só engenheiro, por exemplo, civil, tem mecânico, tem engenheiro de produção, tenho engenheiro têxtil, que está trabalhando na área aqui na Austrália. Sério, que legal. Tem o pessoal de ADM também, que é mais genérico, o pessoal que faz meio que de tudo, assim, não sabia o que queria fazer, escolheu ADM. Sim, tem o pessoal de marketing, tenho mentorados na área de meio ambiente, bastante gente de meio ambiente. Então, assim, é bem diversificado, sabe? Tem o pessoal de RH, que também trabalha na área com sponsor. Então, assim, é bem interessante porque, no final das contas, isso é até uma coisa que ajuda muito, sabe? A Dani ainda, né, na live de ontem, estava até falando isso, que o legal de ter muitas pessoas em processos diferentes e você vê que a mesma metodologia serve para todo mundo. Porque tem gente que está aqui na Austrália que já é citizen e tem um monte de estudante. Sim. E aí, independente do tipo de visto que tem, todo mundo consegue. Tem gente aqui que está com inglês, acabou de chegar na Austrália. Tem uma mentorada minha agora que chegou aqui na Austrália, no primeiro mês dela, ela conseguiu trabalho. Olha só. E tem gente que está aqui na Austrália há 7 anos, tem 2 mentoradas com 7 anos de Austrália, 7 anos de gap no currículo, ou seja, maior o gap do que a experiência que elas tiveram, do que o tempo de faculdade, e as 2 conseguiram trabalho na área. Pô, que legal. Isso que eu queria perguntar. Quão prejudicial é esse gap no currículo, né? Entre a última experiência no Brasil e às vezes a pessoa está aqui há vários anos e se tornou um pouco obsoleta na área porque não está trabalhando, né? Várias tecnologias novas, dependendo da área de atuação que você está e você não tem o conhecimento mais. Quão prejudicial esse período sem trabalhar na área? Então, a Austrália ela é muito diferente em relação ao Brasil, né? No Brasil, se você voltar para o Brasil agora, tendo ficado esse tempo todo sem trabalhar,
muito provavelmente você não vai conseguir um trabalho assim. Provavelmente Sim. você vai ter que fazer, talvez, uma pós-graduação. Aliás, eu acho que todos os meus amigos da faculdade, hoje em dia, têm pós-graduação. O pessoal termina a faculdade e vai para pós. E aqui na Austrália, eles valorizam mais a sua experiência do que a sua formação. Então, às vezes, as pessoas perguntam, que curso que eu tenho que fazer e tudo. E, às vezes, não é questão de fazer um curso, de fazer um VET, de fazer um master. Sim. Às vezes, é só a questão de você se vender muito bem na experiência que você tem. Entendi. E, muitas vezes, a experiência que você tem, ela não é na área. Mas ela vai ter te desenvolvido habilidades que você consegue aplicar na sua área. Então, Também por exemplo... os soft skills. Sim. Se você, né, trabalha com Uber, como Uber, e você é da área de administração... Você talvez, trabalhando como Uber, tem que saber administrar o seu tempo, os seus horários. Não é assim? Sim, então, você consegue trazer alguns dessas habilidades que você utiliza no trabalho operacional que você tem, para você se vender muito bem para um trabalho profissional. Isso é o que a gente chama de transferable skills, né? Então, são habilidades que são transferíveis. Então... Você recomenda que as pessoas coloquem no currículo esse tipo de experiência? Se eu tiver, por exemplo, estou procurando uma vaga, coloco que eu sou motorista de Uber, coloco que eu tenho um podcast, esse tipo de coisa que são... Uber, óbvio, que é o meu trabalho atualmente, mas o podcast ele é um hobby. Olha, isso sempre vai depender do que eu estou procurando. Do cargo que você está procurando, da empresa que você está procurando, do cargo que você tem no momento, o que você vai escrever nele, né? A forma que você vai apresentar isso, tanto no seu currículo quanto na sua cover letter, né? Então, assim, sempre vai mudar muito de caso para caso. E é por isso que, assim, dentro da mentoria, todo mundo vai ver todos esses casos, e eu vou estar lá acompanhando de pertinho, e aí a gente consegue determinar em cada caso o que seria o mais interessante de ser feito. Que legal, que legal. Então, conta as principais diferenças entre procurar emprego aqui e no Brasil. Que você falou a questão do currículo, às vezes a galera manda o currículo do Brasil e acha que vai conseguir emprego. E qual a diferença entre o currículo, ou talvez outra diferença que seja bom saber antes de aplicar para uma vaga aqui? Sim, tá. Uma das grandes coisas é essa questão do mercado ser diferente mesmo, né? Então, por exemplo, no Brasil, a questão deles se preocuparem, né, deles valorizarem muito a nossa formação, faz com que a gente, assim, termina o terceiro ano, já vai para a faculdade, termina a faculdade, já vai para uma pós, termina a pós, já vai para um mestrado. Então, já está engatilhando tudo. Sim. E muitas vezes você tem lá seus 30 anos, 30 e poucos anos, e aí você vai para uma entrevista e mesmo não tendo muita experiência profissional, só por você ter ali muitos cursos, você ainda consegue sentar numa entrevista e ser contratado. E aqui na Austrália, eles valorizam mais a sua experiência. Então, você falar com eles que fez 1 trilhão de cursos, não necessariamente vai ser bom para você, pode ser até pior. Entendi. Muitas vezes pode ser pior. E eles vão querer ver, na verdade, como que você desenvolveu profissionalmente. E aí, por conta disso, isso impacta até como você estrutura o seu modelo de currículo. Então, no Brasil, por exemplo, não sei como é que era o seu currículo lá, né? Mas o meu currículo de estágio era assim. Tinha o meu nome, minhas informações pessoais, e aí já ia direto para minha formação. Então, eu colocava lá a faculdade que eu fazia, que eu, né, ainda estava fazendo, a escola que eu estudei no meu ensino médio, extracurricular, esses cursos e tudo. E lá para baixo eu colocava a minha experiência profissional. Aqui na Austrália, o currículo que mais se vende, né, o que mais te vende, ele dispõe essas informações de forma diferente, porque o que eles querem ver aqui é a sua experiência. Então, o que é que você faz? Você coloca o seu nome, informações pessoais, um textinho, né, explicando um pouquinho ali da sua carreira. Um briefing assim, né? Sim. E aí você já vai logo para sua experiência. Então, você já conta para eles o que você tem para oferecer de experiência. E aí, lá no final do currículo, você vai contar a sua formação, o curso que você fez. Talvez então, não seja tão relevante. Sim. Isso, por exemplo, é uma das grandes diferenças. E é uma coisa que, assim, da disposição das informações, é muito fácil deles baterem o olho no currículo e já saber que você não sabe nem como é que funcionam as coisas aqui. E outra coisa é que, assim, aqui eles levam muito a sério a questão de discriminação. Então, no Brasil, meu currículo era assim: brasileira, solteira, 20 não sei quantos anos. Tipo, no início do meu currículo eu colocava todas essas informações assim, pessoais, né? E aqui na Austrália você não coloca esse tipo de informação no seu currículo. Você vai colocar lá o seu, né, endereço, telefone, e-mail, LinkedIn, mas você não vai colocar esse tipo de informação porque isso são informações discriminatórias.
Então, já é uma coisa também que você já tem que saber na hora de montar o seu currículo para você não fazer bobagem. Não sabia disso. E o LinkedIn, o pessoal usa bastante aqui. Quais as maiores ou melhores formas de buscar um emprego, sites, esse tipo de coisa? Sim. Quais que você recomenda? O LinkedIn é muito usado aqui na Austrália. É uma ótima forma de você fazer networking e também tem diversas vagas lá, né? Muita coisa oferecida lá. Tem também outros sites como o Seek, Indeed, Jora. Até no próprio Gumtree, né? Tem o Gumtree Jobs. O Facebook também agora tem Jobs. Facebook Jobs. Sim. Não tem alguma coisa assim? Ai, não tenho certeza do Facebook. Mas assim, o Gumtree, né, é um site mais... Assim, às vezes vai ver algumas coisas meio dodgy lá, né? Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar mais cuidado. Mas eu conheço pessoas que teve sucesso até utilizando o Gumtree. Mas esses sites são os que eu mais recomendo utilizar para poder descobrir as empresas. Tá. E sim, o LinkedIn aqui é bem... Você conseguiu os seus empregos através do SIC? Como é que foi? Também tem vários grupos, né? Que a galera compartilha a vaga, esse tipo de coisa. Sim. Então, os meus empregos, eles foram todos através de networking. Eu sempre ficava sabendo... Que é muito importante também, né? Muito. A gente também tem um módulo dentro da mentoria que é somente sobre isso. Que legal. É bem importante saber, né, como se vender bem em grupos de networking, porque é outra coisa que as pessoas erram demais. E todos eu fiquei sabendo que existia a vaga. E aí que eu fiz a aplicação, só que eu fiz a aplicação no modelo australiano. E isso que fez que desse certo e que eu conseguisse garantir esses 4 empregos, mesmo estando no visto de estudante, mesmo não tendo o inglês perfeito, e mesmo tendo acabado de formar e não ter tido nada de experiência pós-formada. Que legal. A mentoria, como é que funciona a sua mentoria? Ela é separada por módulos? São vídeos gravados? São ao vivo? Sim. Ou chamada de vídeo, esse tipo por Zoom, né? Enfim, como é que funciona? Então, mentoria é bem diferente de curso, né? Curso, o pessoal grava, você assiste... Deixa lá no Hotmart e já era. Às vezes você tem um ou outro encontro online. A mentoria já é um processo de acompanhamento, né? Então, eu tô lá sempre com o pessoal. O que eu fiz para essa mentoria agora, essa última turma minha foi assim, essa que tá começando agora vai ser do mesmo jeito, é que esses módulos em que eu ensino a parte teórica, eu fiz gravado no modelo curso mesmo. Sim. Então, sim. Eles entram dentro da mentoria, têm acesso à plataforma e aí eles conseguem assistir a parte teórica, já colocar em prática, tem exercícios e aí depois disso a gente tem os encontros. E aí nesses encontros é que eu mentoro eles, que eles já vão saber o que tem que fazer, vão aplicar aquilo. Tem dúvidas. Sim, já vão aplicar. E aí, no que eles aplicarem, eles já vão conseguir... eu já vou conseguir direcioná-los e mostrar o que tem que ser feito, o que não foi legal. E aí, nisso também, eles acabam, né, aprendendo com dúvidas ou erros ou acertos de todo mundo. Entre eles. Sim. Pô, que bacana. Com certeza é uma forma de ajudar as pessoas. E o que te motivou a fazer isso, né? A criar a mentoria, sendo que, já consegui meu emprego aqui, tô de boa já, tô ganhando bem e tal, tô bem encaminhada. Por que você resolveu criar? Então, esse é um tema que eu sou muito apaixonada, assim, sabe? A Austrália, em maneira geral, todo mundo que conversa comigo sobre a Austrália, eu quero falar e tudo. Sim, compartilhar. E quando eu consegui meu trabalho na área, de tanto ter ouvido de todo mundo que era muito difícil, que era quase impossível, que não teria como eu conseguir, que então eu deveria ter ficado no Brasil, quando eu consegui, eu quis mostrar para as pessoas que também queriam que é possível sim, e que elas poderiam sim trabalhar na área. E aí, né, tudo começou lá, que nem eu disse, só compartilhando lá no Instagram. Até estruturar tudo. Sim, aí comecei, as pessoas pedindo, eu comecei a estruturar e comecei a criar mentoria. E uma das coisas que, assim, me fez entender que era necessário, era uma coisa que as pessoas precisavam. Foram 2 coisas, na verdade. Uma delas é que durante algum tempo aqui eu tive uma marca de biquíni. Eu fabricava lá no Brasil e trazia pra cá. Sim. E aí eu recebia muita gente na minha casa, né, pra poder provar os biquínis. Eu deveria ter recebido mais de 100 brasileiras lá. E aí, quando eu conversava com as meninas, sempre caía no mesmo assunto. Quando veio pra Austrália, o que faz aqui, quais são os planos? E eu vi uma galera que, assim, tinha tudo pra conseguir trabalhar na área e tava de cleaner. E tava de waitress. E eu ficava assim, mas por quê? E tudo. Eu já sentava na cama com a pessoa e ficava assim, não,
Pelo amor de Deus, vai pra sua área. Então, Sim. já começou muito disso, assim. Eu ver muitas histórias, conversar com muitas pessoas e ver que existia um problema. E aí, a segunda coisa é que eu comecei a trabalhar nessa última empresa que eu tô agora. E hoje em dia, ela é minha chefe, né? A Catarina. Ela é portuguesa. E aí, eu ia de carona com ela. E eu lembro de uma vez conversar com ela, ela falar assim... 98% dos meus amigos portugueses trabalham na área. Sério? E eu falei assim, puta que pariu. Eu acho que eu não tenho 2% de Sim. brasileiros que eu conheço que trabalham na área. É o oposto. Sim. E aí isso assim, pra Espantou mim foi... um pouco. Porque, pensa, é a mesma língua, inglês é a segunda língua do mesmo jeito. E aí, uma coisa que é bem legal também de falar é que a Catarina, ela estudou na mesma escola de inglês que eu estudava. E sabe quando que ela conseguiu o emprego dela? Ela estava dentro da escola de inglês ainda. E a gente geralmente sai da escola de inglês ainda achando que nosso inglês não é bom. Faz não sei quantos anos de VET, ainda fala que não é bom. Sim. E a gente sempre coloca o inglês como uma nunca barreira. É bom, né? Nunca é bom. E não vai ficar bom. Sim. Porque se você está aqui na Austrália há 2 anos, há 3 anos e acha que o inglês não é bom, então precisa o quê? De mais 2, 3 anos em emprego operacional para ficar bom? Sim, nascer de novo. Sim, só que quando você vai para um emprego profissional, você está realmente no meio de australianos ou de pessoas que são nativas do inglês, de vocabulário técnico, você tem outro tipo de conversa, você vê que seu inglês evolui muito. Evolui muito, Com certeza. muito. E aprende muito, né? Sim. Então, assim, ela, por exemplo, contou, né, que quando ela entrou, ela não entendia ninguém na empresa. Foi bem difícil a comunicação. Só que o fato dela não entender, isso forçou o inglês dela e evoluiu muito. E assim, eu fiquei pensando, né? Eu tava lá no inglês, eu ainda voltei pro Brasil, eu ainda fiquei mais 9, 10 meses no Brasil estudando inglês, eu voltei pra cá. Ainda demorei um tempo pra eu poder ter confiança. E ainda fui para esses empregos casuais, que era numa área que não era exatamente o que eu queria fazer, mas que eu achava que seria mais fácil e tudo. Demorou muito tempo até eu ter confiança para poder ir. E ela foi durante o curso de inglês. Ela terminou o curso dela com a empresa sponsorando, dando para ela o visto de sponsor para ela ficar aqui na Austrália. Olha só. E aí eu vi que assim, existe uma grande dificuldade entre nós brasileiros que vem muito também, assim, da nossa mentalidade. Porque a gente vem para a Austrália, se você tiver, né, lá no seu grupo de brasileiros, você deve ver muita gente falando isso, assim. Tô indo para a Austrália, queria trabalhar em tal coisa. E as pessoas, tipo assim, você tá vindo aqui para a Austrália, você vai ser labor, você vai ser isso, vai ser isso. Sempre tem aquela pessoa querendo atrasar a vida dos outros. Sim, porque assim, às vezes tá frustrado com o que faz, e aí quer que o outro venha pro mesmo lugar. Viva a mesma frustração. E aí entra naquilo que eu estava falando anteriormente. Você quer que as pessoas estejam sempre no mesmo que você. Porque se você vê outros brasileiros chegando aqui e indo para a área, você já pensa assim, poxa, eu também tenho potencial. Por que eu tô rasgando meu diploma? Então é melhor você não ver isso. É melhor você convencer o outro de que não é possível. Porque aí fica todo mundo igual. Só que o que acontece é que a gente quer tantas pessoas no mesmo caminho que a gente, que quando a gente consegue o emprego, a gente quer trazer os outros com a gente. Então foi o que aconteceu comigo. Eu consegui, eu queria convencer todos os meus amigos de trabalhar na área. E eu lembro que muitos deles, assim, gente que trabalhou comigo, flatmates e tudo, por muito tempo ficou, tipo assim, me achava inconveniente até. Apesar Chatona, de que, na verdade, eu era mesmo, porque eu ficava tentando convencer a galera de que era possível. Sim. E eu lembro até de um colega que eu tinha, né, no trabalho, que ele era contador. E eu falando assim, por que você não vai? Tem tanto contador e tal, tal, tal. E ele assim, engenharia é fácil, Carol. Porque, né, engenharia e tal, mas... Eu acho que você deve ouvir muito isso, né? Porque, o pessoal sempre alta joga... demanda. Não, mas contador também tá, né? Contador tá na mesma lista. Sim. E aí ele, não, porque engenharia é fácil, tudo, contabilidade é diferente. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei assim, pera, contabilidade você pode trabalhar em empresas de contabilidade, né? Sim, pode. E nas empresas de qualquer outra coisa? Empresa de papel. Tem contador? Tem. Empresa de engenharia? Toda a indústria. Tem. Todas. Tem muito mais opção. Sim. E aí, eu pensando nisso que ele falou, eu falei assim, poxa, na minha empresa tem 2 engenheiros. Eu e a Catarina. E tem 3 contadores. E é uma empresa de engenharia? Engenharia. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que, não, essa área aqui é fácil. Sim. Mas não, na verdade, qualquer área tem muita opção.
A Austrália, quando eles falam que a Austrália é o país da oportunidade, não é a oportunidade de estar aqui limpando privada e trabalhando na obra, carregando peso e servindo mesa. Na verdade, a Austrália é o país da oportunidade porque tem quase 700 profissões numa lista de demanda que te dão visto para você conseguir a residência permanente. E quanto mais tempo você fica fazendo empregos operacionais, muitas vezes você está perdendo tempo de experiência. Tempo. E perdendo tempo que você também poderia estar ganhando experiência local, vocabulário técnico, melhorando seu inglês. E tudo isso que poderia te deixar melhor ainda para daqui a pouco você trabalhar na empresa que você quer, escolher o seu emprego. E eu tenho alguns mentorados que fizeram isso. O Rafa, por exemplo, conseguiu um emprego na área dele, na área que ele trabalhava no Brasil, mas ele queria muito um cargo específico. Mas aí ele foi para essa empresa, assim que ele começou, eles gostaram muito dele, já ofereceram para ele sponsor, e ele negou o sponsor. Falou assim, não, muito obrigada, eu não quero. Sabe por quê? Aqui a gente tem tanta essa mente, às vezes, pequena, que a gente pensa assim, uma empresa me ofereceu um sponsor, vou pegar. Às vezes eu vejo isso muito no hospitality. No hospitality, os brasileiros pagam por sponsor. Eles pagam o sponsor dele, inteiro. Sim. E aí ele estava na empresa, na área dele, no que ele fazia no Brasil, e ele falou, não, obrigada, muito obrigada pelo sponsor, não quero. Porque ele sabia que ele queria um cargo específico. E ele já tinha terminado a mentoria também, mas ele aprendeu toda a técnica, então ele colocou a metodologia de novo em ação, conseguiu um emprego na área que ele queria, e mesma coisa, outra empresa oferecendo para ele o sponsor. Então, isso é a oportunidade que tem na Austrália. Sim. Não é a oportunidade de estar lavando privado e tudo. Na verdade, você tem a oportunidade de conseguir sua residência permanente com a profissão que você tinha lá no Brasil. Que demais. Carol, eu queria agradecer a sua presença, adorei o bate-papo, vários insights aqui, espero que o pessoal também aproveite. Você tem alguma dica final que você queira compartilhar, pessoal? Sim. Tem uma frase, né, que as pessoas... eu não lembro de quem que é a frase, na verdade, mas tem uma frase que diz assim, se você acredita que pode ou que não pode, das duas, né, em ambos os casos você está certo. Então, se você falar com você mesmo que você não pode, que você não vai conseguir, que é difícil, que é quase impossível, vai ser para você. Sim. Mas se você falar que se aconteceu para os outros, vai acontecer para você e você quer e é possível, você vai conseguir também. É isso, que legal. Eu sempre termino aqui com uma pergunta. Eu vou pedir aqui para você assinar a nossa bandeira, que está ficando cheia. A data de hoje, a assinatura e o que a Austrália representa para você em uma palavra. Sim, beleza. Você sabia dessa? Não. Enquanto você vai assinando aqui. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Se vocês querem mais dicas, sigam a Carol aqui, carol.duarte. Que ela fala sobre isso, sobre o Instagram dela também. O episódio ele vai sair depois da turma, né? Mas eventualmente ela está sempre abrindo mais vagas para mentoria. Também nos sigam no Equalizando, entrem no nosso grupo Brasileiro em Sydney 2022, também sempre compartilhando dica. Dá aquela moral lá no YouTube, no Spotify, compartilha com o pessoal. E espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Também queria agradecer mais uma vez a Carol por ter vindo também. Pelo menos a chuva parou, né? E já estou até vendo o que você vai escrever aí. Então, a Austrália é a terra da oportunidade? Exatamente. Oportunidade. E, na verdade, não tem período na Austrália que eu tenha visto durante, né? Eu vim pela primeira vez aqui em 2016 até hoje, que tenha tanta oportunidade quanto tem hoje. Então, agora é a hora. Agora é a hora. E quem tá em dúvida, quem tá com medo, vai para cima, porque realmente todas as oportunidades que estão aparecendo pra gente agora, talvez não fique assim da mesma forma e tão fácil quanto tá agora. Porque hoje em dia, a gente mesmo no visto de estudante pode trabalhar full time. Sim. O que é um grande diferencial. Eu, na minha última empresa, eu comecei a trabalhar lá no visto de estudante, mas eu estava de férias e eu pude começar full time. E com poucas semanas eles me ofereceram, né, perguntaram o que precisavam de fazer para o meu visto. Eu não poderia pegar o sponsor deles, Sim. porque eu não teria tempo de experiência, mas se eu quisesse, eu teria, né, avisado para eles, olha, tem que trabalhar dessa forma e tal, e a gente aplica para o sponsor. Mas eu tive outros mentorados que fizeram exatamente isso. No período de férias, conseguiram um emprego, trabalharam full time por um período de tempo. Sim. E pegaram o sponsor.
E agora é a hora que a gente pode trabalhar full time desde o primeiro dia, independente se tá de férias ou não. Então, assim, é a hora de entrar na área para poder conseguir um visto de residência e mudar a vida na Austrália. Porque depois que a gente consegue um emprego profissional e depois que a gente consegue a nossa residência, a vida na Austrália é muito diferente, é muito melhor. Se a Austrália já é boa no estudante, depois que a gente consegue a residência é maravilhosa. É isso. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Carol, obrigado de novo pelo nosso bate-papo. Com certeza vai ajudar muita gente. E até um próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.